E aí, pessoal, eu sou o Pedro Rocha Eu sou o Lucas Félix. Eu sou Pedro Hatz. e esse é mais um episódio do Epifania Explosiva Podcast. Estamos aqui para mais um episódio depois de 4 meses sem. E, sinceramente, assim, eu admito que foi em parcela culpa minha, mas estamos aqui para retornar e falar sobre um suposto filme do ano que estão comentando tanto, o tal do Superman de James Gunn. E aí, filme do ano ou não? Cara, filme do ano, eu não sei. Que ainda tem muita coisa pra ser, a gente tá na metade do ano ainda. Mas assim, cara, pessoalmente foi uma experiência absurda, tanto cinematográfica como pessoal. Tiveram momentos no filme que eu realmente me emocionei. Foi uma experiência, tipo, muito forte, mas ainda tem muita coisa pra vir. É verdade. Mas realmente foi uma experiência muito boa. Eu curti bastante o filme. Na verdade, eu nunca fui muito fã do personagem, nunca fui muito fã do Superman. Só que eu tinha uma certa esperança de que o filme seria bom por já confiar no trabalho de James Gunn. Mas claro, né, eu também não queria só me apoiar nisso. Mas eu fui ver o filme com expectativas altas por causa do diretor e também eu comecei até a assistir aquela série animada de 94, se eu não me engano. Sim. E eu curti bastante. Superou minhas expectativas, na verdade. Não, quando você fala assim de ser o melhor filme do ano, não chega nem perto disso. Eu né? tô ligado. Eu falo mais no meme que o pessoal diz, não, filme do ano, cinema, essas coisas. Não, mas assim, de fato, para o gênero de super-heróis é um grande filme. Sim. Eu acho que ele é um filme que ele chega com a responsabilidade muito grande, que é de resetar o universo DC, que foi um universo assim que Muito conturbado. morreu com câncer terminal, foi uma coisa assim horrível de se ver. É engraçado que, tipo, assim, teoricamente ele dava um lucro, né? Só que a qualidade que era entregue era meio suspeita, A né? qualidade de história, assim, e assim, eu ainda não consigo me conformar que não teve um filme solo do Batman no DCU do Zack Snyder, É cara. verdade, né? Não teve Não um filme teve solo. quase nada, né? Porque É. assim, ele tinha 1 milhão de propostas. Uhum. Eu acho que foi em 2014 eu ia dizer Cinemacon. Mas não é Cinemacon. Cinemacon acho que é uma coisa de agora. Na Comic Con, que eles anunciaram um monte de projetos. Acho que era uma lista com mais de 10 projetos. E quase nenhum deles saíram. Ou quando saíram, não tinha nada a ver com a ideia original, entre aspas, né? É porque, no caso do Zack Snyder, e tem até umas coisas parecidas nesse filme do James Gunn, que quando eles lançam Batman vs Superman, que seria o verdadeiro filme que vai conectar, que vai ter essa cara de universo compartilhado, é um filme que ele já sai correndo. Ele não caminha, assim, o universo já tá ali, ele já joga a Liga da Justiça no filme, ele já joga a Mulher Maravilha, ele já joga o Batman daquele mundo, ele já está cansado, ele já é um Batman que não gosta mais de ser Batman. Então, assim, não que isso seja necessariamente um problema, eu acho que o Batman Superman, o problema dele é mais de execução do que de ideia. Acho que as ideias do filme são muito boas. E tem certa qualidade. Eu não acho que ele é um filme tão horrível assim. Acho que é um filme mediano dentro daquilo que ele entrega. Acho que também depende da versão que você vê, né? A versão de cinema estendida, realmente. A versão de cinema realmente falta muita qualidade. Não, né? essa é péssima. Você não consegue compreender o que é que tá acontecendo, assim. Porque eles cortam cenas substanciais, né? Sim. Nossa, eu juro que quando eu assisti esse filme em 2016 no cinema, eu estava quase dormindo na cena Meu Deus. naquela cena da audiência no tribunal. É porque ele é um filme chato, né? Nossa, eu estava realmente quase dormindo. E a explosão me acordou de um jeito impressionante. Porra, foi o único momento ali que eu me surpreendi com o filme, né? Foi quando você acordou. Exato. E é engraçado porque é um filme, assim, que em alguns aspectos o Batman vs Superman ele é muito infantil, mas ele é um filme muito lento, assim, porque ele tenta se vender como uma história muito séria. E isso é engraçado, porque os filmes do Nolan, eles eram, entre aspas, voltados para um público mais velho, mas são filmes super divertidos de se assistir. Bastante. Eu acho que são propostas bem opostas, mas voltando pro James Gunn, né, ele tem uma coisa semelhante de que a gente passeia pelo universo DC já nesse filme. O universo já está estabelecido, ele dá um recorda, parece muito quadrinho, assim, parece que você começou a ler uma edição do Superman que você pegou na banca, que isso é uma coisa que é muito incomum, alguém ter essa experiência hoje, mas você pegou o quadrinho número 36 do Superman, aí já está rolando a aventura. E ele dá uma mensagenzinha no começo pra você se situar qual é a aventura. Literalmente, né? Parece que como se fosse tipo, a parte 2 de uma outra edição obra. anterior, né? Que justamente tem um anteriormente em si, né? Ficou legal isso. E tipo assim, isso também abriu margem para o
James Gunn mesmo, ou também outros diretores, fazerem outros projetos como prelúdios, né? Como prequelas. Sim, Sim. como prequel, sim. Tipo, Sociedade da Justiça. O que eu queria muito ver, porque assim, eu não sei se vocês gostaram de ver Adão Negro, mas eu gostei bastante do filme. E eu achei fantástico como eles trabalharam o Doutor Destino, trabalharam o Átomo, trabalharam os outros heróis. E eu acho que se ele conseguisse fazer algo parecido com aquilo num filme só dessa galera, eu acho que poderia ser uma prequel fantástica, assim. Visto que, inclusive isso é um easter egg, não sei se vocês perceberam no filme do Superman, na Sala da Justiça já tem imagens de outros super-heróis que já passaram. Sim, eu vi. Porque os super-heróis existem nesse mundo, ele diz que é Há o quê? muitos anos. É há 300 ou é 3 mil anos? Há- É há 300 anos, né? Eu acho que... Isso, há 300 anos os primeiros meta-humanos surgiram. Sim. Então já tem uma coisa... Já é uma coisa recorrente ali. Tanto que o pessoal... Vi gente reclamando sobre a questão de evacuarem a cidade muito rápido. Pô, se eles já vivem com meta-humanos há tanto tempo assim, eu acho que já é rotina da cidade, tá ligado? Por mais uma terça-feira vamos evacuar, tá ligado? Exato. E assim, é um filme que não se leva tão a sério assim, então esse tipo de coisa você não se incomoda tanto. Eu acho que quando essas facilitações, entre aspas, assim, de roteiro, acontecia nos filmes do Snyder, o pessoal acabava se incomodando mais porque é um filme que ele é muito pretensioso a se levar a sério. Ele é muito pretenso. Ele é um filme que está se levando a sério a todos os momentos. Ele está contando aquela história como se fosse um filme extremamente adulto, muito político, muito metafórico, Nossa. muito cheio de símbolos e etc. E o público que isso gerou, tá ligado? Nossa, cara. É muito chato, pô. Tipo, o pessoal vivia com aquela frase, grande demais para mentes pequenas. Nossa. Assim, você enchia o saco, velho. Mas... Outra parada do Snyder que eu acho foi um erro gigantesco, ainda bem que não foi executado, foi ele querer transformar o Superman que ele criou no Superman de Injustice. Honestamente. Mas isso eu não acho tanto culpa dele, assim, olhando em retrospecto, eu acho que isso é muito responsabilidade de vários fatores ali do cinema de super-heróis daquela época. Porque a DC fez uma coisa muito ousada, que não foi seguir a fórmula que a Marvel já tinha estabelecido para filmes de super-heróis. Então, se a Marvel está tentando voltar os filmes dela para um público claramente mais jovem, para todas as idades ou alguma coisa do tipo, então vamos fazer um filme que tente abraçar um público um pouco mais velho. Aquele público que estava assistindo Cavaleiro das Trevas, porque ele é o Homem de Aço, Batman e Superman, embora tenha uma qualidade muito inferior, ele é muito baseado no cinema do Christopher Nolan. Sim. Então, assim, e vamos lembrar, né? Injustice foi o bicho, né? Assim, foi um negócio que fez Injustice muito foi um fenômeno. Sim, Apesar de eu não gostar do conceito do Superman tirando, acho que vai muito contra todo a estrutura do personagem. Não dá pra negar que foi um fenômeno absurdo. Foi. Cara, os jogos de Injustice, eu não sei, eu tenho quase certeza de que pelo menos até alguns anos atrás, ou se não até hoje, ele era jogado na EVO, que é o maior campeonato de jogo de luta do mundo. Então assim, Injustice, pô, não tem como negar, tá ligado? Mas o conceito da história de Injustice não me pega muito. Mas assim, eu acho que tem aquela questão da execução em si, né? Porque eu não vejo problema em ter filmes da DC mais sombrios, até porque The Batman eu adoro e ele tem esse clima. Sim. Mas tem toda a ver com a questão da execução mesmo, que o Zack Snyder ele não soube administrar isso bem e outros diretores também não conseguiram. Mas eu acho que o que esse DCU está se propondo agora é mais válido porque ele não preza apenas por uma integridade, de uma integralização, no caso de tudo, uma estrutura apenas para todos os filmes. Porque você vê aí que tem projetos que vão exigir uma coisa mais séria, e eles vão ser mais sérios, como o filme do Cara de Barro, que vai ser um filme de terror, um body horror, então eu acho que tem essa abertura, até mesmo nos quadrinhos também tem isso. Você vê que tem quadrinhos que eles têm essas conexões com outros de outra... que seja no caso do mesmo universo em si, né? Não necessariamente de outra linha editorial, como era o mesmo nome daquela que tem o Sandman e o... Vertigo. Pronto. Não necessariamente nessa linha, mas acho que também essa questão de liberdade artística que o James Gunn tá propondo assim, para os outros diretores, as outras produções em si, pode dar muito certo. Pode dar errado, também pode. Não tem como dar certo tudo, né? Mas tudo 100%, né? Mas eu espero que dê certo. E, tipo, filmes como o Cara de Barro, que eu falei,
tem muita gente que não espera muito, também não espera como se fosse um filmaço, mas eu espero que seja um bom filme de terror. E ele provavelmente pode até gerar um bom lucro, porque filme de terror geralmente é mais barato. Sim. E ele também não faz tanta bilheteria. Mas por ser um selo DC, ele pode até fazer um pouco a mais do que o esperado. Eu acho, Pedro, que ele tá tentando fazer isso como uma forma de não desgastar tanto o público já de largada. Isso. Porque eu acho que o que acabou, depois de um tempo, desgastando as pessoas com os filmes da Marvel é que, justamente por todos eles terem o mesmo clima, o mesmo ritmo e, às vezes, histórias muito parecidas, eu brincava muito no ano de 2022 que saiu 3 filmes da Marvel e os 3, eles tinham narrativas muito parecidas. Tem uma menina e ela tem um objeto e alguém precisa daquele objeto, ou ela é o objeto que vai mover a trama, que era o caso do Doutor Estranho. Pantera Negra é assim, o filme do Thor é Também. assim, então assim, porra, Os três. os 3, eles têm histórias muito parecidas. Eu sei que essa questão do MacGuffin é uma coisa que tem em quase todos os filmes, né? De você ter um objeto que vai mover a trama. Mas, Sim. poxa, especificamente ser uma menina nos 3 filmes é muita coincidência. E o público, mesmo que ele não tenha uma formação em cinema, ele vai começar a se ligar que as coisas estão se Sim. repetindo muito. Então eu acho que o que o James Gunn quer fazer, que é uma coisa que eu, enquanto público de quadrinho, eu gosto muito, é que às vezes eu tô lendo uma mensal da Mulher Maravilha, e aí ela vai aparecer no Flash, e não tem nada a ver. Aí você pega um HQ do Arqueiro Verde, e é uma coisa super, super séria, e aí ele aparece na história do Lanterna Verde e eles estão brincando, estão soltando piada. Isso não é uma coisa que vai deixar o público tão confuso. E é o que o James Gunn tá tentando apostar. Nesse filme, assim, é meio clichê você ficar falando, nossa, é um filme que tem muito cara de quadrinhos. Mas é cara de quadrinhos no sentido que eu acho de dizer que a narrativa do filme, que como a gente colocou, ela se assemelha muito à narrativa de um quadrinho, assim, ao modo como a história vai progredindo, ao modo como a história é apresentada, como os personagens vão interagindo naquele universo, lembra muito os quadrinhos de DC dos anos 2000, assim, que passavam muito a vibe que esse filme passa, de estar tudo integrado, mas se esse personagem aqui, que ele nesse filme ele é muito... ele consegue ser consumido pelo público infantil, se jogar ele numa série mais adulta, eu acredito que ele vai conseguir funcionar. O Guy Gardner. Sim, Nossa. Nossa. Ele funciona total, né? Assim, numa vibe de filme meio Deadpool, alguma coisa Demais, do tipo. demais. Nossa, Então, o Guy, ele foi um personagem que me surpreendeu, tá ligado? Tipo, eu nunca me aprofundei tanto no personagem em si. Eu sabia que ele era um desgraçado, mas eu não imaginava que ele ia ser um desgraçado mais legal do mundo, tá ligado? Então, exatamente. Cara, é impressionante como o James Gunn conseguiu me fazer gostar do Guy Gardner, porque o Lanterna Verde que eu mais gosto é o Hal Jordan, não, o John Stewart. John Stewart. Era o que eu mais queria ver no cinema, cara. Mas aí, pô, o cara disse Guy Gardner. Eu fiquei tipo, cara, não é possível. Não, mais um, não. Aí, cara, o filme me surpreendeu, conseguiu me surpreender, eu gostei bastante. E ele vai voltar, né? Próximo mês tem Pacificador, ele tá confirmado na série e também tá confirmado na série dos Lanternas próximo ano. Será que vai ser só aquela participação especial que ele já botou no trailer? Não sei. Que isso eu acho sacanagem. Tipo, nossa, os caras vão voltar. Aí ele já joga no trailer a participação dos caras, pô. Vamos ver, vamos ver. E é uma piada boa, é uma piada engraçada, que é o Maxwell Lord, né? Que é o financiador ali da Liga da Justiça. Aliás, da Gangue da Justiça, né? Nossa. Que o James Gunn... E isso é uma piada legal do filme, né? Porque eles ficam... Não, mas é porque esse não é um nome... É um nome provisório ainda que a gente tá utilizando, né? É a Gangue da Justiça. Aí os caras falam, não, esse nome é horrível e tal. E o Metamorfo só entrou na equipe porque ele gostou do nome. Ah, essa piada é muito boa. Muito bom, velho. Esse não é um filme do James Gunn que eu ri tanto quanto os... Por exemplo, Esquadrão Suicida, eu ri do começo ao fim. Sim. Mas esse filme tem algumas piadas muito boas. Essa do Metamorfo, eu acho que a galera no cinema, todo mundo riu. E a cena do Pacificador, cara. Acho que ninguém Nossa, tá muito esperando. Eu não tava esperando, pô. Eu não tava esperando, eu juro. E, tipo assim, eu também não esperava que muita gente ali no cinema também reconhecesse ele, tá ligado? Eu Todo achava... mundo na sessão pegou, Pois cara. é, todo mundo, caralho, que foda, e riu pra caralho. Eu fiquei tipo, porra, eu pensava que, assim, eu soube que era um sucesso, né? A série, né? Mas eu pensava que aqui no Brasil talvez fosse mais nichado, talvez. Pior que não, se eu não me engano, eu acho que na Max, Pacificador, quando tava saindo, tava ficando nos primeiros lugares, assim. Massa. E é surpreendente, esse James Gunn, ele é um desgraçado, porque ele pega um personagem que nem o Pacificador, que é um personagem, não é bucha da DC, mas é um personagem da DC, escalão 0. É. 0 não, né? 0 você estaria pra frente. Enfim, escalão número Z. Aí ele consegue fazer pessoas no cinema se empolgarem com a participação
do Pacificador. Isso é uma coisa muito chocante. Se fosse nos quadrinhos, ninguém ia ligar, tá ligado? Não. Talvez o pessoal olhasse, que é isso daí mesmo? Tá ligado? O cara com um capacete de balde, tá ligado? Parece um pinico, o cara tem na cabeça, né? É um negócio totalmente ridículo. E o cara conseguiu fazer as pessoas gostarem. Porque ele fez um personagem muito profundo naquela série dele, né? Assim, e o James Gunn reconhece que ele é um personagem escroto. Sim. Só que ele passa por toda uma jornada, assim, de você tentar pensar, tá certo, a gente no Esquadrão Suicida viu quem é essa figura do Pacificador. Mas vamos entender o que foi que tornou o Pacificador quem ele é. Aí ele vai falar que o pai do cara era basicamente um líder da Ku Klux Klan, que é um cara extremamente xenofóbico, preconceituoso, Ele promovia a racista. rinha entre ele e o irmão dele, tá ligado? É um cara Nossa, todo horrível. problemático. Tem umas histórias assim, eu não sei até que ponto isso procede, mas parece que o James Gunn ele não tem uma relação muito boa com o pai. E isso parece que explica muita coisa, porque a relação de pai que tem no Guardiões da Galáxia 1 e 2 é uma merda. Sim. Não, nem se fala do Thanos e a Gamora. Aí ele vai pro Pacificador, ele vai trabalhar de novo essa relação horrível. E no E agora Superman, Superman? de novo. É. Inclusive, qual a opinião de vocês sobre a questão dos pais kryptonianos do Cal? Do Jor-El, né? Polêmico. Pedro, comece. Ai, Comece, meu Deus. que Pedro veio empolgado. Todo mundo no trabalho, na obra, todo mundo só fala disso. Você passa numa obra, é só isso que fala. Galera no ponto de ônibus, filho, não para. Com velho. certeza. Cara, eu fico um pouco dividido às vezes, mas eu acho que... Até conversei com o Félix sobre isso e ele meio que concordou, mas necessariamente eu não acho uma ideia terrível, mas vamos em partes. Como obra, assim, pensando, tipo, um personagem já muito antigo, de quase 100 anos, eu acho algo meio complicado e até não necessariamente original, porque, por exemplo, o Dragon Ball, ele já é inspirado, né, em Superman e ele fez essa alteração. Aí Exato. isso meio que já pega um pouco de Dragon Ball, um pouco também dos Viltrumitas em Invencível. E tem isso na narrativa dos quadrinhos de Superman também. Também, A né? família El, é que nem eu tava falando com o Pedro ontem. Eles nem sempre são representados com essa metáfora do negacionismo que destrói o planeta. Às vezes a família El, nos anos 80 pelo menos, tá certo que é porque também foi um cara bem complicado que escreveu, que foi o John Byrne, que a galera gosta muito, eu também gosto das obras dele. Tem um contexto ali, mas ele era um cara extremamente conservador. Então, ele pegou o lance do Superman, ele é bom porque ele foi criado por pessoas da Terra. É esse lance dele ter uma herança que vem de Krypton, não. Em Krypton todo mundo é um bocado de bosta. Então, assim, tem isso nos quadrinhos, não é nesse nível que os kryptonianos são representados. Porque ali basicamente o cara tava falando, tipo, abuse do máximo de mulheres possível que cara. tenha muitos filhos pra conquistar esse lugar. Me tira uma dúvida, o Jor-El, ele fala a palavra harém, não, né? Ele só Cara, fala acho pra que povoar. fala. É o Guy, né, que fala depois, acho e o que é. Luthor Harém, também. isso. Foi uma piada. Mas ele não fala, Ele não fala isso, né? Porque assim, o pessoal falou, nossa, mas aí colocaram harém. Eu não lembro do Jor-El falando isso, não. Mas eu vi dublado, né? E o pessoal tava... Foi uma piada de alguém no filme, eu não lembro de quem foi. É o Guy, especificamente, eu lembro acho que o foi Guy fala. Só que Com eu certeza deve ter tinha sido o Guy. dúvida se o Jor-El ele falava isso na não. narrativa. Não, acho que ele não fala, não. Ele só manda ele povoar mesmo, né? Mas assim, como eu falei, né? Não acho necessariamente uma coisa ótima, né? Mas pra proposta do filme, pra narrativa, ficou bem estruturado. Que eu até falei com o Félix sobre a cena final, que Cara, pega muito bom. justamente o início, tipo, você quer ouvir a mensagem dos seus pais? Mostra ali eles. E no final, mensagem dos seus pais e mostra os pais dele da Terra, né? Que eu acho interessante trazer essa identidade dele, essa herança, tanto um pouco da parte kryptoniana no início, quanto da Terra. E eu acho interessante que ele foque mais na Terra no final. Eu gostei disso. Eu gostei, no fim das contas, funcionou. E acaba sendo um contraponto, né? Pra o que o Zack Snyder fez, de certa forma. Pois é, porque a visão do Zack Snyder era mais messiânica, né? É que É. Krypton é o que faz com que ele seja grande, né? É uma origem nobre, né? O Zack Snyder tem muito essa questão de representar o Superman com essa origem nobre, né? Que chega a ser irônico, né? Quando ele tenta associar isso com Jesus, né? Porque Jesus, em tese, vem de origem humilde, né? carpinteiro, né? Aí o Zack Snyder, não, ele vem da casa El, que era não sei o quê, tarará, tarará. Ele associa muito essa questão de quase que realeza, né? Em alguns aspectos. Mas o que eu falei isso pra Pedro ontem é a visão que eu tenho.
você tem duas linhas de análise principal em relação a isso. Você pode considerar, em termos narrativos, que para a narrativa do filme tá super bem encaixado. Ele consegue conectar com uma coisa que ele trabalhou no começo e que vai passando ali pela mente do Kal. O Kal fica muito... O Kal-El é foda, né? O Superman fica muito mexido com essa questão, né? Ele fica refletindo sobre como é que essa herança impacta ele, o quanto aquilo define a pessoa que ele é. E no final eles fecham aquilo muito bem, porque a gente conhece os pais do Superman e a gente tem uma cena muito boa. Tem uma cena só, duas, aliás, com o pai dele, com a mãe. São duas cenas muito boas e que você consegue pegar total com a relação que eles têm. Então, narrativamente falando, para o filme, encaixa super bem. Agora, se você quiser levar a análise para, assim, como foi o caso de algumas pessoas, de que o James Gunn, ele tá querendo ter uma certa perspectiva de que quem é imigrante, ele pode sim ser uma pessoa aceitável, o lugar que ele vem não define, não determina quem ele é, né? Sim. Mas o que vai tornar ele uma pessoa melhor é os valores dos Estados Unidos. Eu tenho um terceiro ponto de vista. Eu não acho que nem vai para uma análise de uma mensagem xenofóbica, que eu acho que em nenhum momento esse é o objetivo de James Gunn ali. E também eu não acho que se resuma... Aliás, eu concordo com a questão narrativa. Mas o terceiro ponto é que, assim, porra, pra você considerar que o James Gunn está dizendo, ele tá querendo passar uma análise xenofóbica, pra mim xenofobia tem uma coisa muito de totalizar. É uma visão muito totalizante. Todas aquelas pessoas ali, elas são escrotas. E o James Gunn ele não está mostrando o total de Krypton, ele está mostrando os pais de Superman. Ele tá mostrando a casa El ali, tipo... eu vi muita gente falando, mas os kryptonianos são demonstrados como desgraçados, essas coisas. Não, vamos lá. São os pais, São os pais dele. Os pais dele falando não tem aquilo como ali. dizer que todo mundo é assim, pô. Pois é. A cara, por exemplo, não deve ser desse jeito. Pois é. E você não combate xenofobia dizendo assim, não, então o povo que sempre foi associado como estranho, isso quer dizer que ele não tem defeitos, que é todo mundo perfeito. É que nem eu chegar aqui pra vocês e falar assim, não, realmente, todos os países do Oriente Médio é a melhor coisa do mundo. Não. Só que não é a gente sair de é todo mundo terrorista e ir pra... Não, é todo mundo uma santo, maravilha. Exato, não é por aí. Então, É a mesma assim, coisa... Mesmo atrela muito também a questão de Palestina, por exemplo, né? Sim, justamente. Isso aí depois a gente aprofunda mais, assim. Mas a perspectiva que eu tenho é essa. Em nenhum momento eu tratei a questão como uma mensagem xenofóbica, né? Porque, na verdade, o James Gunn ele parece fazer piada com isso, porque o que vão associar ao Superman é logo com essas sociedades do Oriente, né? Por isso que eles vão fazer associação com Harém, mas isso não é do Kal-El, não é da família El, isso é uma coisa que aqueles personagens estão falando na narrativa. Até porque no próprio filme ele fala que ele valoriza como é que eu posso dizer a palavra? A humanidade em si, né? Não necessariamente... Sim. E também ele fala, né? Não representa nenhum país do Oriente Médio, não representa Borávia ou outro país lá, não representa os Estados Unidos, ele representa... É a favor da vida. tipo, que até tem uma cena no filme, né? Que ele fala que ele não estava representando ninguém além dele mesmo. Sim, isso é uma cena muito boa, que é a cena dele conversando com a Lois, né? Eu acho que é a melhor cena do filme. Essa cena deles dois, não é as cenas de ação. Eu gosto muito da ação do filme, é bem divertida. Mas pra mim a melhor cena do filme é esse diálogo entre eles dois, porque eu acho que quando o James Gunn ele quer fazer essas cenas, que ele quer representar uma coisa muito humana, uma coisa muito corriqueira do dia a dia, né? Uma conversa. Quem se relacionou com alguma pessoa, provavelmente em algum momento já teve uma conversa daquele tipo. Que não necessariamente você, no caso ali, a namorada, né? Sua namorada, pro meu caso, né? Ela está errada. Ficante há 3 meses. Ficante há 3 meses. Não, ela é a namorada dele, só não sabe se eles vão casar, né? Ainda. Aí termina no Eu Te Amo. Cara, o Clark é muito foda nesse filme. O Clark tá há 3 meses com a menina e já mete um Eu Te Amo. Eu entendo super o Clark nesse sentido. Boy, mas assim, eu acho interessante essa trama da Lois, dela ter essa dúvida, sendo que ela mesma guarda uma foto... não sei se você percebeu isso. Sim, escrito Lois, né? É que ele escreveu com as nuvens, eu acho, alguma coisa assim. Aí, tipo, ela guardou a foto, tá ligado? No porta-retrato. Então, é aquela... Eu gosto da dúvida que ela tem. Também. Só que ao mesmo tempo não é necessariamente uma dúvida, é quase uma certeza, só que ela tá querendo justificar o motivo dela gostar dele, assim.
talvez. Ela não consegue aceitar a paixão que ela tem pelo cara. Aham. E isso foi um motivo de piada, inclusive, no cinema, né? Eu tava assistindo o filme com a minha namorada e uma amiga da gente. E constantemente essa... Ah, nossa... Aí ter dúvida se vai namorar com o Superman. Sei. Olha o problema da menina. Problema. Cada um Que com seus problema. problemas aí. É, olha o problema dela. Ah, será que eu namoro com o Superman ou não? Mas eles fecham isso de um jeito legal, né? Porque o que dá o estalo na cabeça da Lois não é o Superman dizer que ama ela. É o que ele fala no momento que ele diz que ama ela, assim, antes dele dizer isso, aliás. Que ele chega pra ela e fala, ah, eu vou lá, vou me entregar porque eu quero achar o cachorro. Ela, pô, cara, mas tu vai fazer isso por causa de um cachorro? Aí ele fala, e nem é um cachorro tão bom assim, mas ele é uma vida, né? O negócio do Eu Superman. faria a mesma coisa, velho. Minhas cachorras, ninguém corta nas minhas cachorras, velho. Nossa. Pô, mas eu, falando até em salvar o cachorro, essas coisas assim, eu achei essa visão do Superman mais escoteiro, assim, talvez, muito boa dentro do cinema, porque a gente tava acostumado com o Superman do Henry Cavill, tipo, o Zod jogando um caminhão, aí, tipo, vou parar o caminhão? Não, vou pular e deixar o caminhão explodir um prédio. Mas por quê? Porque pra tirar uma foto legal, né? É, Como fala na linguagem hoje em dia, né? Farmar aura. Nossa! E eu vi isso, eu me sinto muito deslocado, porque eu vejo o pessoal falando essas coisas, eu falo, o que é isso? O que é farmar aura? Aí eu fiquei por um tempo tentando entender se era uma coisa boa, se era ruim. Ah, mas é engraçado. Essa questão do Superman que você pontuou é porque o Superman do Zack Snyder, ele tá sempre sendo muito comparado com a figura, um deus grego. Ele é um deus grego ali, aí ele vai... E aí acontece alguma desgraça e ele fica... Poxa, Caramba. que triste. Ele faz uma cara de Foi decepção. essa cara que ele fez quando todo mundo morreu aqui naquele tribunal, tá ligado? Ele, tipo, Nossa, Poxa. a Alice odeia essa cena. Ela não compra o lance do Superman representado como um deus, né? E ela ficou muito puta. Ela gosta do Homem de Aço. Ela não gosta de Batman e Superman, especificamente. é até irônico essa questão, porque, tipo, o Zack Snyder, ele não se decide no que ele quer, né? Porque, tipo, ele quer que ele seja um deus grego, mas ele também quer que uma figura messiânica estilo Jesus. É. Só que se ele fosse realmente um Jesus, ele iria prezar por todas as vidas. Ele iria fazer o que então. o Superman do David Cornswet fez. Tipo, salvar até um esquilo, tá ligado? É, cara. Ele faria isso. muito Cara, engraçado. era esse tipo de cena que eu tava esperando ver, porque é esse tipo de Superman que é o Superman que eu mais conheço, assim. Aham. Sim. Poxa, o Superman... Cara, tem uma das cenas do Superman do Snyder que mostra muito essa parada que ele quer mostrar de ser algo meio messiânico, assim. Que é quando tá tendo, acho que é um desastre, uma enchente, e tem uma mulher, tipo, levantando a mão assim, no teto dela, tem a logo do Superman, e ele tá, tipo, contra a luz, farmando aura pra caralho, assim, tá ligado? eu não acho um tipo de cena ruim, mas no contexto do Superman do Zack Snyder, eu achei que não ficou legal. Tem uma cena parecida dessa com o do David Corenswet, do James Gunn, que é quando aquele prédio desaba, ele consegue salvar o pessoal que tá evacuando, e ele sai meio a fumaça, assim, sabe? Sim. Voando. Pronto. Eu acho que faz mais sentido naquele contexto devido à situação, que é que ele tinha acabado de salvar muita gente. Na outra, ele ficou olhando a mulher e a casa dela afundando lá, e a luz contra ele, ele foi lá farmando a hora. Entende? É porque o Zack Snyder, assim, ele se preocupa muito com a composição da cena, Isso. mas ele não pensa tanto assim, tá, mas isso aqui, em termos narrativos, como é que isso contribui pra história que eu quero contar? Porque eu acho que o Zack Snyder, ele é muito bom com a câmera, ele Sim. sabe Ele filmar é um muito bem. Ele é um ótimo diretor. É um fotógrafo também. Assim, fotógrafo mais ou menos, porque... Diretor e diretor de fotografia. É. Ele faz coisas boas. O negócio é que ele tem que ficar longe de roteiros. Nossa, sim. É, assim, e é foda, porque o diretor, ele tem essa mão em cima do roteiro, né? Ele vai poder alterar, mesmo que ele não escreva. Sim. Porque, se não me engano, ele não escreveu o do Batman Superman. Acho Não. que é o do Goya e do Chris Terry, um negócio assim que também não são É. lá grande coisa. Com certeza ele deve ter feito um argumento e falou, escreva aí. Uhum. É, aí assim, eu acho que o problema... Porque, por exemplo, a narrativa do Batman que ele entrega pra gente no filme é de um Batman que é um assassino, né? Que ele perdeu a fé na humanidade. E você espera o quê? Qual é a conclusão pra isso? Pronto, se o Batman, ele tem de volta a fé nos seres humanos, ele viu que ele estava se tornando os criminosos que ele queria tanto combater, que ele ia virar um cara igual aquele que matou a mãe dele. Porra, tô comprando totalmente. Só que aí quando ele vai fechar, aí o Batman
fica tranquilo que eu vou salvar tua mãe. Aí ele mata uma galera de gente. Boy, quando tu falou Batman assassino, eu só lembrei daquela cena dele usando um fuzil de assalto, mano. Nossa, cara. Meu Deus. E é uma cena bonita, né? O Batman pendurado no lugar. São cenas que você vê fora de contexto. Claro, é esquisito o Batman com a arma, né? Mas você vê fora de contexto, você pensa, não, ele vai atirar ali. E é engraçado. O Zack Snyder ele é muito engraçado, porque ele cria todo um suspense pra cena. Aí o que é que o Batman vai fazer? Vai atirar um localizador. E é uma cena... E pronto, isso é uma coisa que me incomoda no filme Zack Snyder, que o Batman destrói o caminhão que ele jogou o localizador, e é um localizador que é um morceguinho, parece um morceguinho. Ele destrói tudo, menos a parte que o localizador tava, que é super discreto, né? Que é o morcego. Quem iria imaginar, né? Nossa, quem será? Quem será? Certo. Principalmente porque ele fica tatuando, entre aspas, com os bandidos, né? Com a marca dele agora. Nossa, isso aí eu acho pai. Não, e a gente sabe que o Lex Luthor queria entregar pra ele a Kryptonita. Mas ele não sabe. Então, assim, é um Batman que não tem descrição nenhuma. Assim, eu já defendi esse Batman Snyder em alguns aspectos, que eu gosto de algumas ideias ali. Eu acho que ele pega muito o clima político da época, porque ele é um Batman burro, realmente, mas não é um Batman burro porque ele é muito cegado por uma visão extremamente xenofóbica. Nossa. Aquele Batman, sim, eu acho que ele é xenofóbico. Porque ele vê Com que o certeza. Superman, no Homem de Aço, ele lutou pra salvar a galera, mas ele diz, não, kryptoniano bom é kryptoniano morto. Então, ó, não tem o que fazer, a gente tem que matar ele porque o pessoal da raça dele não Não presta. é justificando os atos dele, mas eu fico imaginando assim, pelo menos a visão mais conservadora dele, talvez, se colocando no lugar assim. De quem? Ele. Do Batman? Não, pensando assim, só imaginando, tá ligado? Ele tá numa cidade e a cidade começa a ser atacada e tipo assim, na cidade tem 4 kryptonianos. Dos 4, 3 são ruins e estão tentando matar o outro e que também não tá se importando muito com as vidas alheias ali. Aí eu fico pensando, porra, de 4 kryptonianos que eu conheço, os 4 fizeram merda. E aí o que é que eu faço com isso? Entendeu? Tipo, não é justificando a ação dele, mas tipo, pelo menos mostrando que tem uma razão dele fazer o que ele faz. Pedro bem assim. Não, pensando na mente do nazista. Vamos pensar como uma pessoa que é racista pensa. Vamos fazer exercício. E também vamos considerar que, tipo, eu acho que não sei se teria uma Supergirl nesse universo, mas o único kryptoniano que ele conhece que está vivo no momento foi justamente um dos causadores de várias mortes, assim, indiretamente na cidade. Mas ele não se importa. Esse Batman é hipócrita pra caralho também. Porque ele chega, ele vai atirando em todo mundo. Ele não tá nem aí. Assim, a cena... Isso tudo foi porque o Superman matou aquele amigo dele no início do filme. Um amigo que a gente não sabe quem Tá é, ligado. assim. Tipo, não foi nem pelo pessoal, pelos funcionários que estavam lá, tá ligado? Foi pelo amigo dele. E a cena em si, ela é até legal, né? Assim, o Menos começo... menos a parte da propaganda do Jeep. Mas o começo de Batman vs Superman é bom. Eu gosto. Eu acho que o negócio de Batman vs Superman é que, conforme o filme vai passando, ele vai ficando esquisito, porque você vai pensando assim, mas isso aqui não se encaixa. Você tem que você tem que ter uma suspensão de descrença gigantesca pra acreditar que no plano do Lex Luthor, que depende de muita coincidência pra dar certo. Nossa, E o plano assim, do Lex Luthor é um dos piores planos possíveis. Não, e é um Lex Luthor ruim também, assim, você entende que ele tentou mirar, assim, numa coisa... Como foi que a Alice falou? É o Lex Luthor... O que ela disse? Com TDAH. Aí, assim, ele tá sempre instalando um TDAH estereotipado, né? Que fique claro. Alguém venha nos comentários falar, nossa, vocês estão falando mal de quem tem TDAH. Não, tô falando do estereótipo. Tá sendo capacitista. Tá sendo capacitista, pronto. Aí, Pedro, vai preso e tal. Que isso? Porque ele... Fique nervoso não. Eu que vou preso, cara. E pra deixar claro, eu tenho TDAH, então pra mim tá de boa, tá ligado? Antes que Pedro vá preso, assim. Mas assim, cara, esse Batman, ele me incomoda porque ele parece uma leitura muito mal feita do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Que é um quadrinho que eu gosto demais. É a minha versão do Batman favorito, que é o Batman velho, cansado, o cara parecendo um armário, sabe? Pra mim, eu gosto muito dessa visão do Batman. Quando ele pega aquele Batman, eu vejo muito do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Só que ele traz coisas
péssimas pra construção do personagem, porque aquele Batman do Frank Miller, ele segue a linha mais tradicional do Batman, que ele não mata, Sim. que ele manda pro hospital, quem mata é Deus, né? Aquele negócio. Mas o Batman do Snyder, como você falou, eu acho ele muito hipócrita, saca? Tipo, ele literalmente mata, ele anda com arma de fogo, sabe? Tá ligado? E assim, a título de comparação também, eu recentemente comecei a ler a linha Absolute da DC. Eu comecei pelo Absolute Batman. E eu fiquei extremamente surpreendido como aquele Batman, ele consegue ser um Batman, de fato, que impõe, ele é agressivo, mas ele não mata. Inclusive tem uma cena nesse Batman que ele pega uma arma de fogo do Alfred, que ele diz, cara, uma arma que não sei o que, eu posso estourar você de tantas maneiras. Ele pega a arma de fogo e transforma numa arma não letal. Eu achei isso fantástico, porque mostra muito da essência do Batman, que é essa parada de não matar. Pedro, você costuma ler quadrinhos? Eu costumo mais ler mangá. Quadrinho eu tô um pouco mais afastado, sou mais da linha do mangá. Não, é porque pra mim você representa total o fato de que o DC Absoluto deu certo, né? Porque eu tenho escutado muitas pessoas que não costumam ler quadrinhos que estão indo ler. E assim, contra todas as expectativas, eu achei que ia ser uma porcaria. Mas as histórias do selo absoluto da DC são muito boas. Eles conseguiram acertar na Trindade, no Superman, no Batman e na Mulher Maravilha. Então, assim, já foi melhor do que os 952 nesse sentido, né? Assim, que também tinha essa proposta de trazer um público mais novo, mas se desapegando da cronologia. E é interessante que todos os personagens, eles mudam uma coisinha, né? Dá uma sensação de que mudaram demais. Mas aí você tá lendo, por exemplo, a do Batman, né? Tirando o fato dele não ser um bilionário, aliás, você vê o Batman ali. Você vê a essência do Batman. É o Batman clássico, né? Assim, ele muda pequenas coisas. É claro, ele é mais violento, ele é mais massa véia, ele parece que é um personagem que saiu diretamente de um quadrinho dos anos 90, mas funciona. Exato. E você vê o personagem clássico ali. Então ele consegue tanto pegar um público mais novo, esse público que gosta mais de violência também, e também ele consegue capturar o fã clássico, porque o tanto de fã velho do Batman que foi ler o Absolute Batman e gostou, é bem surpreendente, assim. Isso é legal, isso é legal. É uma linha da DC que vai sair agora no Brasil só, né? Então, provavelmente, se você tiver importado, leu de... Eu importei, sim, com certeza. Na minha estante, importei aqui. Uma pausa rapidinha só pra testar que se tá funcionando esse microfone, tá? Beleza. Não, e... você falou sobre os 952, né? E eu tava até conversando com o Pedro ontem sobre isso, que os 952, eles vieram com essa proposta mais adulta, mais séria em alguns pontos, e tem muitas histórias que são boas, mas tem histórias terríveis, do próprio Batman também. Tem a Cor das Corujas, que é impressionante. Eu gosto. Eu acho muito boa a história, mas tem coisas como a que eu comentei com ele, que não sei se é a Incorporação Batman, que tem toda uma trama sobre... Incorporação Batman. Que tem uma trama sobre o Damian morrer. Não, isso é muito bom, cara. Não, então... Não fala mais de Corporação Batman. Calma. Não. É bom pra caralho. Eu não estou dizendo que a morte dele é ruim. Eu estou dizendo que a trama que vem depois, que se estende pra outra revista, que é Batman e Robin, que é basicamente uma busca incessante dele pra trazer o Damian de volta à vida, tá ligado? Não, de fato tem um momento que começa a ficar um pouco cansativo, mas eu acho que o cara que escreve, que é o... É porque assim, o grande problema dos 952 é que o Batman tinha 3 revistas principais. 3? Não, acho que são mais até. Não, principais. Sim, eu digo assim, principais que o Batman ele era protagonista. Tinha a Corporação Batman, que o Grant Morrison usou pra finalizar a fase do Batman dele, que tinha começado lá em 2006, eu acho, 2007. Isso. E tinha o Batman do Scott Snyder e tinha o Batman e Robin do Peter Tomasi. E também tinha... Indiretamente também tinha Detective Comics. Sim, mas eu tô falando das boas. Não, sei. É muito ruim. Eu tô ligado. Esse era o título do Batman, acho que era o pior que tinha. E eu acho que também Detective tinha Comics. outro que era Cavaleiro das Trevas, alguma coisa assim. Era ruim também. O foda de Detective Comics não ser tão bom é que muitas coisas que foram introduzidas ali reverberaram em outras o lance revistas. do Coringa, né? O lance do Coringa, tirar o rosto, verdade. essas coisas. Mas dessas 3 que eu falei, do Corporação, o Batman do Scott Snyder e o Batman e Robin, de longe, o do Scott Snyder era o pior escrito. Era o pior título do Batman, porque o Corporação Batman, ele era muito bom, assim, ele fecha muito bem o arco do Grant Morrison, assim,
Ele tem grandes momentos, eu acho que E o do Scott Snyder começou bom até, né, na verdade. Não tô dizendo que ele era ruim, Uhum. mas comparado aos outros Joes que estavam saindo, ele perdia muito em termos de Sim. qualidade. Mas eu também falo mais na questão do início dele. O início dele é muito bom. Sim, não, fica uma bosta depois. Só que, tipo, chega ali na morte da família, quando o Coringa aparece, aí... Eu ainda acho legalzinho, Ano Zero é É. legalzinho também, mas aí quando entra Ano fim Zero de eu acho- jogo... Não sei, ano zero eu achei muito longo. É porque talvez. cansa muito. E o Scott Snyder, ele é muito... não é redundante. Ele gosta de fazer sagas longas, tá ligado? Tipo, um arco que ele poderia resumir em 4 ou 5 edições, ele faz 20, tá ligado? E ele incha muito os diálogos, assim, e ele fala, e às vezes não leva em lugar nenhum as coisas que ele tá falando. Sim. Então, assim, eu acho que o Corporação Batman é bom. Eu gosto muito do Batman e Robin, do Peter Tomasi. Pra mim, desses três, o melhor título que tinha era do Batman e Robin. Porque o Damian é um personagem que eu não gostava tanto. Eu comecei a gostar dele no Batman e Robin do Grant Morrison, que é quando o Batman, entre aspas, morre no crise final. Sim, que tem a fase com o Dick como o Batman. Dick, né? Eu tenho essa HQ é a propósito. Muito boa. Tu tem? Tenho. Tem completo? Sim, a capa dura, pô. E- Porra, tu nunca me disse. eu tenho essa e tenho também a quando ele volta. O Retorno do Bruce Wayne. Sim. E por que você não me emprestou, cara? Você Meu nunca Deus. perguntou? Oxi. Meu Deus, o cara tem uma relíquia em casa, um ouro nas mãos, que é o Batman e Robin do Great... Cara, que é isso? Você nunca perguntou? Nossa, e é um dos melhores... Pra mim, assim, de verdade, eu acho que é um dos melhores quadrinhos, mensagens assim, do Batman, é esse Batman e Robin. Eu acho que ele começa muito bem, ele fecha muito bem, e assim, claro, no final ele tem um problema que se você não ler junto com o Retorno de Bruce Wayne, você começa a ficar meio perdido. Sim. Mas a relação do Dick Grayson com o Damian, eu fico muito triste que a gente nunca vai ver isso no cinema, provavelmente. Nossa, sim. Porque é muito legal, ele conseguiu trabalhar muito bem a relação deles dois. Isso reverbera lá no Batman do Peter Tomasi, que é numa história que o Damian, ele tá dando um cacete em todos os Robins, porque ele quer mostrar que ele é o melhor Robin. E ele quer pegar um souvenir de cada um, pegar um objeto importante. E quando chega no Dick, ele fala pra mim, você não tem que provar nada. Pega aqui. Massa. Pega aqui, ficou esse. Pegue o meu bastão. Não, mas é foda, né? E Foi só o pior a bastão, situação. ele entrega um objeto pessoal dele pra o Damian. E assim, porque não faria sentido. Eu fiquei, nossa, mas ele vai brigar com o Dick. E a gente tá falando Dick. Ele vai brigar com o Grayson. Essa conversa tá meio difícil. Fica um negócio meio esquisito, mas eles não brigam. Isso é muito bom. Eu gosto muito. Os 952 tem coisas muito boas. E eu acho que não é um momento da DC tão ruim quanto a fase... A fase não, quanto a fama dele traz. Porque o Aquaman era muito bom, o Aquaman de Geoff Jones. Eu não O cheguei a ler. Lanterna Verde de Geoff Jones era ótimo. Não, esse Aquaman você tem que ler. É Dos muito 952? bom. Dos 952. Tá. São 20... Aliás, são 20 edições, mais algumas de Liga da Justiça por causa do Trono de Atlanta. Mas é muito foda. Mas assim, Liga da Justiça, não sei se é tão legal. É assim. bem legalzinho, assim. Você fala o Origem, né? Que tem. É porque assim, É. eu sabia que essa nova linha de animações, no caso que já acabou nesse universo. Nova, que é. Nova. Você sabe que quando é? Tem mais de 10 anos, é 2011, que começou Caramba. com Flashpoint. Foi, Não, né? vez por outra eu lembro da data de algumas coisas e eu fico lembrando que eu assisti na estreia. Eu Por fico 14 assim, anos já, É. caralho. Hã? 14 anos já. A gente tá em 2025, meu filho. É. Às vezes eu fico meio surpreso quando eu penso que eu vi a Force Awakens do Star Wars no cinema, bagulho de 10 anos atrás. Foi, eu assisti também. Eu Eu fiquei assisti. tipo, caramba, mano, eu tô muito velho. É a idade começando a bater na Bater na porta. Mas eu vi algumas animações, são algumas boas. Eu gosto também, principalmente das do Batman. Mas aquela primeira da Liga da Justiça Guerra, né? Que readapta esse arco da Origins, né? Com o Darkseid. Eu acho essa animação mais ou menos. Porque, tipo, eles colocam umas coisas que eu acho uma merda nesse 952, como o Superman Shed, né? Que chama. O Superman Shed. Lá vem, palavra que eu não entendo. O Superman tendo um relacionamento com a Mulher Maravilha, que é uma merda isso. Nossa, esse lance do Superman namorar com a Mulher Maravilha é um negócio que eu nunca comprei. Que ainda bem que consertaram isso depois dos filmes, pô. É, Porque eu acho que foi em Morte do Superman que eles separaram os dois e deixaram ele com a Lois. Aí finalmente... não funciona. É porque assim, o lance do Superman namorar com a Mulher Maravilha
é uma ideia quase que de fã que consome pornografia de super-herói. Nossa, Porque, sim. porque o Uma lance fanfic. nossa, eles dois têm que se relacionar porque ele é muito forte, ela também, então ali a transa vai ser uma coisa muito louca. Meu Deus. Mas é basicamente isso. Não tem um motivo pro Superman namorar com ela, porque são personagens que têm ideologias muito diferentes. No Reino do Amanhã, o relacionamento deles ainda se encaixa. Porque a Lois morreu, é um outro Superman, é uma ideia de terra alternativa ali e tal. É algo que você compreende dentro daquela narrativa. Mas, assim, dentro da cronologia oficial, eu acho muito esquisito. Aí, realmente, né, o negócio do Jovem 52 o problema gigante dele é isso, porque ele tem ideias muito boas que acabam sendo ofuscadas por ideias muito ruins. Essa é uma delas. O Superman que vem depois no Renascimento é muito melhor do que o Superman de Jovem 52, que começou ali com o George Pérez escrevendo. Tinha do Grant Morrison também com Action Comics, que eu acho legalzinho ainda, mas é bem, bem fraco. Eu não cheguei a começar a ler Renascimento, mas eu vi que, assim, no caso eu tentei ler, só que parece que eles consideram, não é tipo um reboot total, né, dos 952, porque tipo, Não. que eles consideram meio que o final também Sim, que eu vi que no final dos 952 o Superman morre e o Lex ele meio que vira um Superman entre aspas, né, alguma coisa assim. é porque eles acham que é no Lois e Clark que eles vão representar que o Superman oficial, né, o Superman clássico, digamos assim, ele estaria vivendo no universo dos 952 já há muito tempo. Então, assim, aquele Superman dos 952, ele morreu. E ele deu lugar pra esse Superman clássico. Então, claro, não é tão simples assim. Entra o lance do relógio juiz final. Aí, é porque Mas o teoricamente- Dr. Manhattan tava mexendo. nas Mas coisas. teoricamente o universo continuou. É isso? Mais ou menos. Algumas coisas sim, outras coisas não. Eles é realmente um reboot. Eles mudam muita coisa, mas eles não começaram do zero de novo. Uhum. Eles consideram coisas dos 952 e eles alteram outras. É quase uma coisa que o James Gunn tá fazendo nesse novo universo, né? Pronto, basicamente. Basicamente. Porque é um reboot, só que ele considera alguns eventos, né, dos outros filmes, como Só que ele fez, Pacificador. basicamente. Tirando Besouro Azul, assim. E, ai, nossa, eu não gosto do filme do Besouro Azul. Tipo, eu gosto da proposta. Eu não assisti. Você ainda não assistiu o Besouro Azul? Não. É. O Ele que me chama a atenção naquele filme é o visual, só. Sim. A roupa dele, né? Porque até de direção eu acho que é um filme bem aquém, assim, do esperado. Não, do esperado não, né? Que era um filme pra TV. Eu acho que ele, como filme pra TV, ok, melhor do que 90% das porcarias que a Netflix lança. Uhum. Mas, enfim. E voltando a falar sobre o James Gunn e o filme, como a gente teve essa retomada, né? Porque meio que eu acho que foi mais ou menos metade, assim, a gente passou pros quadrinhos e volta, tá ligado, agora pro filme em si. Mas até que foi importante, porque a gente falou sobre muitas coisas dos quadrinhos que tem também nesse filme, né? Como a gente falou que tem muito visual, assim, não necessariamente visual em si, mas muitas ideias também, estilo quadrinho. E uma coisa que tem muito nesse filme, relacionado também aos quadrinhos, são as cenas de ação. As cenas de ação, elas são ótimas. São muito bem coreografadas, muito bem filmadas, cara. Sim. Não só cenas, como as cenas de voo, me surpreenderam muito. As cenas de voo com aquele estilo de câmera, meio olho de peixe, assim, puxando e tal, achei que ficou fantástico. Isso tá dividindo algumas pessoas, inclusive. Eu gostei Tem muita demais, gente que cara. odiou isso. Eu adorei. Eu curti também. Eu achei as cenas do filme bem divertidas. Mas, ironicamente, sabe qual foi o filme da DC que me lembrou? Qual? Flash. Ih, Eu gosto muito do filme do Flash. Assim, eu mas não acho o filme ruim também. Não, eu acho um filme assim, nota 7. Pelo menos eu acho ele um filme, inclusive, acima da média. Eu acho que o pessoal. Claro, realmente, os efeitos visuais do filme em alguns momentos são deploráveis e tal. Mas. O filme do Flash ele tinha essa proposta de ter também essa ação muito de histórias em quadrinhos. Ele não tá nem aí. Eu não preciso explicar que o Flash, ele consegue fazer um tornado. Ele vai lá e faz. Igual o Superman nesse filme. Eu não preciso explicar que o Superman tem um sopro muito poderoso e que consegue esfriar. Nossa, aquela cena que ele tá entrando no buraco negro, cara, isso é muito bom. Eu lembro que foi uma cena assim que o pessoal no cinema parece que tava deslumbrado com o que tava vendo, porque realmente é uma cena muito bonita. O James Gunn, ele
parou o filme nesse momento, né? Ele dá um slow motion, né? Que diferente de outras pessoas aí. Ele sabe onde usar. né? Ele não abusa. Mas aí ele fez uma piada com o Zack Snyder. Não sei se você lembra, mas tem uma cena que o Lex Luthor derrubou um copo e o copo quebra em câmera lenta. E a Alice fez, que porra é essa, Zack Snyder? Não, mas assim, eles têm até uma relação boa, tá ligado? Eles são amigos. Não, É porque, tipo assim... é a fanbase dos caras. Os que fãs, né? eles agem como se eles fossem inimigos mortais, tá ligado? Mas, tipo, os caras, eles são amigos. Um já escreveu o roteiro pro outro, eles conversam. Teve um episódio de Rick and Morty que os dois participaram. Recentemente, né? Saiu. Os dois deram vozes a eles legal. mesmos. Não sabendo disso, não. E, se eu não me engano, é até estranho, né? Isso. Tipo, o James Gunn é o vilão do episódio, tá ligado? É? Mas ele participa do episódio todo? Sim. Aí eu achei que era só uma ceninha, que eu vi só o corte dele conversando com o Zack Snyder. Não, pô, parece que... Assim, eu não vi o episódio ainda, mas eu vi até que tem outra cena dele que eu não vou dar spoiler aí pra quem vai assistir, sei lá, esse episódio perdido meio assim. E ele gosta de participar, Uhum. de botar a cara dele nas coisas, né? O James Gunn já tá começando a ficar um pouco egocêntrico, né? Porque Tu vai saber, qualquer coisinha de marketing do filme, ele tá lá, tá ligado? Ele se mete no meio dos atores. E é ele, tá ligado? E ele faz questão de colocar isso. Ele só falta dizer assim, não, porque a Marvel me perdeu. E eu estou aqui agora. Criatura Commandos, pô. Ele aparece até na abertura de Criatura Cara, Commandos, pô. isso aí eu já achei um pouco... Eu achei isso sabe? foi meio... Porra, nossa, da mente de James Gunn. Aí mostra ele escrevendo a série. E, ironicamente, eu acho que todas as produções de James Gunn, de série, de filme, Comando das Criaturas, foda-se, vou falar em português. Comando das Criaturas É fraco. é o mais fraco que tem. Porque Não acho ruim, mas também é não, fraco. mas parece que é um negócio que o James Gunn escreveu no banheiro. É porque assim, eu acho que por ter muitos personagens, a estrutura de ter um flashback pra cada personagem por episódio talvez tenha ficado meio chato em algum momento, porque você percebe que a trama não anda muito. E os flashbacks, ironicamente, são muito bons. São muito bons. Mas a narrativa no Principal, presente, né? Ela é chata pra caramba. Eu não acho necessariamente chata. Eu acho que, como eu falei, né? Como cada episódio tem um flashback que pega mais de metade do episódio, a trama ela não vai andar muito. É tipo um episódio de 20 e poucos minutos. 15 minutos é um flashback e 6 minutos, mais ou menos, é a trama principal. Não, Então, eu digo que é chato no sentido de que eu acho ela mal construída. Uhum. Porque, assim, eu não sei se eu falei isso no podcast do Batman, não tinha como. Então não falei em nenhum podcast. Acho que eu comentei só no privado de Pedro mesmo. Que o James Gunn, ele tem essa questão de inserir política de maneira mais direta, né? Uhum. Então, no Comando das Criaturas, no começo ele faz uma piada com o fato de que eles estão querendo... os Estados Unidos têm interesse na... É Borávia, é o nome do lugar? Não, Borávia é desse agora, né? Por Colistão, eu acho. Nossa, Aí ele cria todo um país fictício e fala que o interesse é pro petróleo, não sei o quê, e fica zoando o intervencionismo dos Estados Unidos. Mas aí, do nada, o James Gunn ele vai lá e finaliza a história dizendo, não, realmente os caras tinham que intervir mesmo naquela porra daquele país. Então fica muito confuso em termos do que é que ele tá querendo falar ali naquele momento. Tá, você é a favor, você é contra? E não é nem a questão dele se posicionar de maneira direta. Mas o que é que a história tá querendo passar com aquilo? Sim. Você tá querendo fazer uma crítica ou você tá querendo legitimar? Não, é isso mesmo. Porque, por exemplo, no Esquadrão Suicida é uma coisa que fica meio dividida também, né? Uhum. Só que no Esquadrão Suicida você ainda dá pra passar um pano porque tem uma justificativa maior ali deles serem vilões. Em Superman eu achei mais equilibrado. Eu fiquei mais confuso. Eu, de fato, fiquei mais confuso. Porque o filme já começa dizendo que o Superman interviu, que não devia intervir, não sei o quê. Aí, putz, aí o Superman, depois já conversa ele, mas era um ditador, tem que intervir e tal. E no filme é legitimado porque, no fim das contas, ele realmente queria invadir e tocar o terror naquele território. Então eu fiquei confuso, saca? Qual é é porque, assim, o que eu acho que o James Gunn fez aqui no filme Superman é uma coisa que a gente consegue traçar paralelos já com o que ele estava trabalhando no marketing do filme. Eu não sei se vocês se lembram, mas inicialmente falava que o Superman lutava, no marketing inclusive, que ele lutava pela verdade, a justiça e o American Way of Life. O jeitinho americano, sei lá, o estilo de vida americano. E aí o James Gunn se ligou na merda que fez, né? Porra, se eu tô falando isso aí, tira a questão do Superman ser um herói universal, né? Que essa é a proposta da DC hoje. Ele não é o herói americano, ele é o herói do mundo, né? Do universo, enfim. Aí ele foi lá e mudou.
ele fez como a DC, porque agora esse era o lema do Superman desde a Guerra Fria, mais ou menos, se eu não me engano, que era esse lema do verdade, justiça Isso, e justamente quando eu tava assistindo a animação de 94, ele fala sobre isso no início, nos primeiros episódios. E no filme de 78 também. Eu, se não me Isso. engano, o filme, ou tem a propaganda do filme, ou diretamente no filme. É Agora no eu não filme lembro. mesmo. Ele fala, ele né? fala isso. Eu assisti um dia antes de assistir o Sim, filme. que a Lois até acha engraçado, né? Que ele Uhum. fala que ele luta pelo estilo de vida americano e não sei o quê. Mas é uma coisa que tá dentro do contexto dos anos 70, que era um contexto político que os Estados Unidos estavam vindo ali, de sair daquelas narrativas mais cínicas, porque nos anos 70, o que tava fazendo sucesso no cinema, que tava rendendo grande dinheiro, muito dinheiro pros estúdios, era Taxi Driver, Poder do Chefão, que são filmes que olham pra essa questão do que é os Estados Unidos e olham numa perspectiva muito crítica àquilo. Sim. Isso. E Superman é o oposto. Não, vamos para os nossos valores que fundaram a nação, de novo, da gentileza, do American Way, não sei o que, tarará, tarará. E o James Gunn, nesse filme, eu acho que ele conseguiu fazer um meio termo. Ele não... Em nenhum momento você tá assistindo o filme e pensa, não, o Superman, ele é o Superman porque ele é estadunidense. A questão dele ser bondoso é porque ele é superior, ele representa uma superioridade dos Estados Unidos. Eu não sinto isso, pelo menos assistindo o filme. Ele se livra muito rapidamente desse problema, justamente com essa trama política que ele encaixa. Porque como o Superman não é o representante dos Estados Unidos, ele não é o cachorrinho do presidente, como aparece no Cavaleiro das Trevas, ou em narrativa nos anos 80, que o Superman vai falar com o presidente, senhor presidente, o que é que o senhor está precisando, não sei o quê. Ele não é esse Superman. Ele é o Superman que ele vai lutar pelo que ele acha que ele é correto e que ele acha que vai salvar vidas daquela maneira. Inclusive dos vilões, inclusive de monstros, né? Do Kaiju, que aparece ali, sim. né? O monstrão que vai aparecer em Metrópolis. Então, ele se desvencilha. Pedro, desvencilha. Ele se desvencilha rapidamente desse problema que é o Superman ele ser uma representação dos Estados Unidos, como era o caso do Capitão América, né? É. A Marvel tinha esse medo muito grande do Capitão América, ironicamente, né? Do Capitão América ele representar alguma bandeira política. Tanto que, eu não sei se você lembra, chega um momento na Marvel que o Capitão América ele tira as lixas, né? Da roupa dele e tal. Então, assim, eu acho que ele teve uma saída muito esperta, porque não é um filme que vai ser consumido só pelos americanos. Nos quadrinhos, eles sabiam que o público principal deles era o estadunidense. Então, não, o estilo de vida americano, os Estados Unidos, não sei o quê, e papapá. É até irônico, assim, não dizendo que é uma coisa ruim, né? Mas é uma proposta interessante dele abrir essa universalidade do personagem. Mas Sim. é irônico porque, pelo menos na questão de arrecadação de bilheteria, no exterior, a bilheteria internacional do filme tá um pouco abaixo do esperado. É o esperado para o que tá sendo o filme de super-heróis agora, né? Uhum. Mas nem de longe a maravilha que era de antes, né? Porque, por exemplo, Aquaman chega na China e os caras abraçam, né? Acho que fez mais dinheiro até na China do que nos Estados Unidos. Se brincar, pô, o Aquaman, mais da metade da bilheteria dele foi internacional. Né? É verdade. E parece que ele não foi um sucesso tão grande nos Estados Unidos. Isso. Mas indo pra essa questão que você pontuou, né? Da trama política, né? Que tem ali a Borávia e Jahanpur. Isso. E é muito interessante como o James Gunn, ele faz uma coisa que é muito a cara... Que eu pensei mais na Marvel do que na DC, inclusive, quando eu vi isso, de ter um olhar em referenciar questões políticas que estão muito fortes no período que ele tá escrevendo, né? A narrativa do filme. Num quadrinho, o processo de escrita é muito mais rápido. Então, se acontecer uma coisa esse mês, daqui a uns 3, 4 meses eu já consigo lançar um quadrinho que tá falando sobre aquilo. Sim. Só que o James Gunn, ele fez isso com o filme. A gente ainda está rolando um conflito no Oriente, ainda está tendo o desenrolar final da guerra na Ucrânia entre os ucranianos e os russos. Isso. Então, assim... E é engraçado que ele mesclou as duas coisas ao ponto de que eu fiquei assim... Tá, peraí. Ele tá representando o pessoal da Borávia como se eles fossem da Europa. Isso. Você olha pra Borávia, você não tem dúvida. Isso aqui eles estão representando como se fosse o continente europeu. Mas Jahanpur parece ser no Oriente. Parece o Oriente Médio, exato. Aí é engraçado, né? Porque você vê que ele tá, mesmo que nas entrelinhas ali, ele joga no posicionamento. Só que ele não ia se queimar assim, não, eu vou colocar Israel e Palestina e o Superman lá lutando. Essa que é a grande graça dos quadrinhos, né? Que muitas vezes eles pegam de uma maneira muito simbólica pra representar isso. Mas uma coisa fica clara.
ele não coloca, assim, ele não tem uma ideia, uma vontade de representar a Palestina como algo ruim, vilanizar a Palestina. Na verdade, a ideia que ele mostra ali é deles realmente como vítimas do que está acontecendo. Só que pra não dar o problema, né, de representar Israel, algo que a gente olha e pensa, pô, isso aí é Israel, ele vai lá e coloca um país que tá muito mais próximo de Rússia, de Ucrânia, enfim. E outra coisa também, dentro do próprio filme, qual é mesmo o nome do outro país agora? Eu esqueci. Jahanpur? Jahanpur. Eles falam no filme também que, se eu não me engano, esse país ele vive um governo ditatorial, né? Eu não lembro se Eu acho que é uma alguma coisa assim. Então, tipo, ele firma totalmente que a luta ali do Superman é pelo povo que tá sofrendo. Povo, exatamente. E não pelo governo daquele país. E é uma coisa que o Lex tá tenta difamar dentro da mídia, né? Tipo, pô, ele tá defendendo um governo ditatorial ali, tá ligado? E o problema da Boravia, que isso é uma coisa muito interessante, né? E por que eu digo que, embora ele não assuma, assim, que o pessoal pode dizer, nossa, mas o pessoal da Boravia, eles têm um sotaque russo muito forte. Mas eu digo, gente, aquilo dentro da narrativa do filme, se você quiser fazer um paralelo, não encaixa a Rússia. Por que não encaixa a Rússia? Porque eles falam assim, não, a Boravia sempre teve uma relação geopolítica muito boa com os Estados Unidos. Rússia não é assim. A Rússia não é assim. A Rússia é muito pelo contrário, sempre teve uma relação ruim. Tem um pouco de cada coisa, né? Tipo, quem tem uma relação boa com os Estados Unidos é Israel. E um pouco a Ucrânia também, né? Quem tava no meio. Então, assim, é engraçado. E que os Estados Unidos têm... isso é uma coisa que eu acho que é muito boa que o filme pontua. Que os Estados Unidos, ele tem essa questão de xerife no mundo, mas quando ele quer intervir em tudo. Mas quando é no momento que algo possa prejudicar ele financeiramente, ele é neutro, né? Porque a posição dos Estados Unidos no conflito é de neutralidade. Quem foi intervir foi o Superman. E o Superman, como a Lois, né, disse, como representante dos Estados Unidos. Ele fala, não fui representando o governo. Eu fui lá porque os caras iam chegar lá e iam matar, ia fazer um genocídio, né? Ia matar todo mundo de Jahanpur. Que o cara, ele fala com todas as letras, né? Só saia de lá quando todos estiverem mortos. Então, assim, é engraçado isso. É engraçado também uma coisa que eu fiquei pensando. Isso é uma coisa que se fosse há uns 15 anos atrás, eu não acho que ia ser uma preocupação. Mas eu fiquei muito surpreso que eu tava vendo o filme e fiquei, caramba, será que alguém vai reclamar que o James Gunn tá representando um bilionário de um jeito ruim? Porque o grande vilão do filme é um bilionário que ganha dinheiro vendendo armas pra outro país, né? E que o interesse dele é... querendo ou não, assim, ele quer colonizar a Jahanpur, né? Ele quer tomar o país pra ele, porque tem petróleo, não sei o quê. Claro, depois o James Gunn, ele fala, não, ele fez tudo isso porque ele queria destruir o Superman e tal. Que tá até um meme rolando na internet que eu acho bem engraçado, que esse Lex Luthor, você acredita que ele come, ele dorme e ele faz sexo pensando no Superman. Com certeza, ele pô. é totalmente Com obcecado. certeza. Com certeza. E falando nele, pô, o Nicholas Hoult fez um trabalho fantástico, excelente, muito fantástico. Bom. Muito bom mesmo. E também sobre o Lex dele, o personagem em si, eu acho interessante porque além de toda essa questão do Superman, né, do ódio dele pelo Superman, ainda tem uma parte a mais dele, né, porque ele não se resume só a isso, tem a questão de dinheiro, poder, basicamente. Então, tipo, ele estava no limite ali do que alguém com muito dinheiro pode conseguir. E tem até uma crítica ambiental no filme também, né, porque como é o nome? O negócio de bolso, que eu esqueci agora. O Universo de Bolso. Universo de Bolso. O Universo de Bolso do Lex Luthor, o Senhor Incrível, ele fala, não, isso aqui é essa tecnologia barata e destrutiva que não é LexCorp não, né? Luthor Corp, né, no filme. Que o pessoal foi perguntar ao James Gunn, mas por que você mudou? Eu disse, sei lá, eu acho que ninguém vai usar o primeiro nome na empresa, né? Ele botou o sobrenome. Aí eu achei interessante isso, que ele pontuou, né? Que ele coloca diretamente isso. Olha, esse pessoal, eles são muito ricos, eles ganham muito dinheiro, mas sempre à custa de quê? À custa de vidas, à custa de uma questão ambiental. Isso. Então ele faz críticas muito fortes e ele não tem, assim... E são bem pontuais às vezes, né? E ele vai jogando. E é isso que eu ia chegar. O negócio de James Gunn é que ele faz muitas associações com a realidade política contemporânea. Há muita coisa que a gente tá vendo no nosso dia a dia, mas são coisas muito sutis. Que um americano médio... Talvez não perceba. Talvez não perceba. E eu acho que brasileiros também, porque eu vi assim, não tô dizendo que não estou querendo acusar ninguém, mas vi alguns youtubers comentando sobre o filme, e assim, de fato, a questão
política do filme, ela não é um foco. James Gunn, ele não vai terminar o filme e vai dizer assim, não, temos que fazer uma revolução comunista pra resolver tudo. Não é por aí, assim, porque o pessoal às vezes é assim, nossa... Mas se brincar, nem ele necessariamente acredita Claro nisso. que ele não acredita Com nisso, certeza, cara. Tipo, eu sei que ele deve ser bastante progressista, porque ele expõe isso nos filmes dele e também em opiniões dele, mas ele não é comunista, cara. Não, sei. Não, eu fiz isso zoando, porque pro pessoal, assim, você fazer uma crítica política é só se você terminar o filme, vai ter uma revolução. Com uma mensagem Muito bem explícita. explícita, né? Claro, ironicamente, isso tem o Esquadrão Suicida, né? Que a guerrilha lá eu esqueci o nome da Cuba de mentira que eles fizeram lá, né? Essa aí, Mas eles fazem uma revolução no filme, né? Meu Deus, realmente, agora eu tava tentando... Eu lembrei do nome do... Corto Maltese. Corto Maltese. Corto Maltese. Eu tinha lembrado do nome do projeto, que era Jotunheim, e eu não lembrei o nome do negócio, do país. Mas que eu ia fechar dizendo assim, claro, ele não tá ali porque ele quer fazer uma tese de doutorado explicando por que a política de Jahanpur na América Latina é assim, ou no Oriente Médio. Não é o objetivo dele. Aquilo é um pano de fundo pra gente conseguir compreender como é que o Superman se posiciona naquilo ali. Ele é o Superman... Pronto, Pedro, aproveita que a gente trouxe o quadrinho, né, que eu trouxe pra mostrar pro pessoal, que isso daqui é uma das bases do James Gunn, né, que é a Liga da Justiça Internacional. Aqui no Brasil já saiu várias versões, né, a minha da linha do Lendas do Universo DC, e aqui... O Superman que aparece aqui, ele é o Superman que ele vai conversar com o presidente dos Estados Unidos, que ele tem o aval do presidente, que ele vai apertar a mão do Reagan e tal. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê no filme. Ele é um Superman que ele é sim um representante dos Estados Unidos. É o Superman que vai aparecer com a bandeira dos Estados Unidos atrás dele, coisas do tipo. Não é o Superman que a gente vê no filme. É um Superman que o James Gunn, ele... Sabiamente ele pega de pano de fundo essas questões políticas para o público conseguir se conectar, para o público associar com alguma coisa da realidade que ele está vivenciando, com muitas discussões que estão passando ali pela cabeça daquela pessoa, e ele fecha tudo isso mostrando o Superman que eu quero não é o Superman patriota, digamos assim, né? Ele é um Superman independente. Isso, é um Superman que age independente, que é até um pouco ingênuo muitas vezes, né? Que a Lois até faz questão de dizer isso. Cara, mas porra... Mas você saiu daqui, você fala inglês, as pessoas vão identificar você como uma pessoa dos Estados Unidos. Sim. A sua cara fala muito isso. Então, assim, eu gosto das ideias e eu gosto que ele pegou essa Liga da Justiça e colocou no filme. É aqui, acho que o pessoal tá podendo ver, aqui tá o Guy Gardner Sim. e tal. É como carinhosamente o pessoal chama aqui no Brasil, a liguinha, né? Uma coisa que você consegue ver que ele gosta nos quadrinhos. Que pelo James Gunn, a Liga da Justiça que ele ia adaptar era essa. Claro que ele não vai fazer isso porque, como vocês estão vendo aqui, a Liga aqui não tem Mulher Maravilha, não tem Cyborg, não tem Flash. Só tem o Batman aí no meio, que eu não sei se tá jogado ou não. E o Lanterna Verde não é nem o Hal Jordan. Quem tá aqui é o Guy Gardner, que era um Lanterna Verde que tinha certa relevância pra época, mas é uma equipe que não é a equipe que as pessoas costumam identificar como a Liga da Justiça. Tanto que eles não usam o nome Liga da Justiça aqui por muito tempo. Eles botam uma internacional. E o título Liga da Justiça vai ser só nos anos 90 com Grant Morrison, que aí sim é a formação clássica de Aquaman, Batman, Flash. Então, isso aqui é a base do cara. E isso aqui tem muita política nesse quadrinho. Porque às vezes o pessoal fica nessa, não, é política quando ele tá mostrando os ideais políticos que eu tenho, ou é só político quando ele é contra aquilo que eu acredito. E não é o caso, porque o Superman de 78, ele joga a questão política em muitos momentos. Ele se coloca como um herói patriótico, que defende os valores dos Estados Unidos e etc, etc, etc. Ele é um herói estadunidense, o Superman de 78. Ele se posiciona dessa maneira. O Superman do Henry Cavill, que no Homem de Aço, eles estão ali com um ímpeto muito forte de glorificar o exército, assim, tem aquelas cenas muito Michael Bay, assim, o exército muito foda, não sei o quê. Então sempre tem uma questão política nesses filmes. A questão é que o James Gunn, ele trouxe isso para o plano... Ele não foi só... Não o principal do filme. Embora não seja o principal do filme, tá sempre aparecendo durante a narrativa e as pessoas estão falando sobre isso. Ao ponto de ter incomodado. Incomodou. Ele representa indiretamente a Fox News, né? O jornal lá super problemático que o Lex Luthor vai, né? É uma representação da Fox News. E engraçado que quando o James Gunn falou sobre o Superman ser um imigrante, a Fox News...
super woke. Super woke. E isso é um negócio que tem no personagem, tá em Superman Lois, tá em Smallville. Nossa, tem literalmente Sim. em Smallville um No episódio de episódio, Smallville que é todo sobre isso. Que ele, eu acho que a mãe dele se envolve com política, ele fala que ele é um imigrante ilegal. Porque a mãe dele é xenofóbica nesse episódio, né? Se eu não me engano. Aí ele fala, tipo, pô, mas vocês falsificaram tudo meu pra eu viver legalmente nesse país, mesmo sendo um imigrante legal, e eu acho que ela queria Aham. que outro personagem fosse deportado, né? Um né? negócio assim, eu não lembro bem. Quem é Alguma grande coisa fã assim. de Smallville é a Alice. Como ela não veio aqui hoje. Aí. Mas sempre tá aparecendo essas coisas. Sempre tá aparecendo. Só que como a gente tá nesse período de tensão política muito forte e que também agora a gente tá nesse contexto de todo mundo pode pegar o celular, ir no Twitter e dar a opinião mais rasa do mundo. E vai ter um bocado de gente que vai concordar, tá ligado? Não, eu achei... Uma legião de loucos, assim. assim, na internet, o filme, querendo ou não, olha o que acontece. O James Gunn falando de política do jeito mais raso do mundo, no filme já incomodou todas as pessoas. Sim. Imagine se ele tentasse aprofundar isso em alguma história. Porque tem algumas narrativas da DC que vão fundo, né? A gente fez um episódio sobre Batman, a gente falou, o Batman, o Cavaleiro das Trevas do Nolan, ele é um filme totalmente político. Sim. E não é pano de fundo, ele traz isso pra o discurso do personagem. E tá sendo problematizado, tá sendo questionado, etc, etc, etc. Mas eu acho, assim, que o filme ele consegue acertar muito bem na mensagem... Aliás, na mensagem não, da construção do Superman, do que é que ele quer representar com aquele Superman. Ele se desvia da polêmica do Superman ser um herói que só representa os Estados Unidos e ele ficou aí realmente muito bem firmado no imaginário popular, né? E assim, eu tava até pensando sobre isso, sobre o Superman em si, o personagem do Superman. Eu acho que indiretamente mostrando como ele é humano, se preocupa com as pessoas e os bichos em si. No fim das contas, indiretamente, o James Gunn ele acabou mostrando uma das versões mais poderosas do Superman nos cinemas. Porque o cara, ele estava nadando em antimatéria. E saiu ileso. O cara soltou um sopro e conseguiu fugir do buraco negro. Nossa, né? Eu já imagino as aulas de física. O pessoal falando, nossa, mas não pode fazer isso, não sei o quê. Eu não sei. Gente... Pô, é o Superman, cara. Nossa, você vai questionar. Eu lembro que eu tinha um professor de física que ele chegou indignado numa aula. Não, porque em Star Wars tem explosão. Sabe o que mais tem em Star Wars? Alienígenas, a força. força. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Ninguém nem sabe quando é que foi. Pois é. E aonde foi? Mas é isso, tipo... o pessoal falando, mas ele só apanha. Vamos lá. Os únicos momentos que ele apanha realmente é de um clone dele. E que era mais poderoso que ele, pô. Tem que pontuar isso. E assim, é um Superman que... E convenhamos, né? O Superman que resolve tudo, ele é chato. É chato. Ele vira o Capitão Foda-se. Vou resolver isso. Ele sempre resolve. E assim, é interessante mostrar também que como o James Gunn, por ele gostar muito de fazer filmes de equipe, né? Nesse filme tem uma equipe ali secundária e que você vê que o Superman depende muito daquela equipe para o que ele vai fazer. Sim. E assim, eu acho totalmente válido. Mas quem resolve o problema ele só sai do universo é em bolsa por conta do Senhor Incrível e da Lois, por exemplo. Exatamente, porque ele... Assim, o Superman pode ter conseguido se soltar, salvar o Krypton, mas ele não ia conseguir escapar sem os dois. Sem o Senhor Incrível e a Lois. E o Senhor Incrível ficou bem legal. Demais, cara. A cena dele naquele acampamento ali do Lex Luthor. Nossa, né? aquela cena é muito boa, pô. Aquela cena me lembrou muito o Yondo. É verdade. Nossa, o James Gunn ele já gosta de personagem assim, né? Mas lembra mesmo a flechinha do Yondo, né? Isso. No Guardiões 2. É tipo uma mescla daquela cena com essas cenas de plano de sequência que o James Gunn agora tá apostando em fazer. Eu adoro essa cena de plano de sequência de ação, pô. Eu gostei muito dessa cena também. Eu acho que a cena que tem mais a cara do James Gunn do filme é essa. Isso. Essa e a piadinha. Nossa, ele é um filme que ele não tem tanta piada quanto os outros. Ele é um filme engraçado, é um filme divertido. Mas a piada do Metamorfo, que o Metamorfo tá só a cabecinha, aí ele olha pro Superman e fala, cara, você é estranho. Você é estranho, foda. Mas assim, sobre os destaques do filme. Ponto A. Claro, o Superman, ele é um destaque à parte, porque... Comprei totalmente personagem. Até porque também não tem como falar de um filme de Superman sem ele, né? Mas sobre outros destaques. Senhor Incrível, como a gente falou agora, eu achei muito realmente bom. incrível. Ele é realmente incrível. E, tipo,
A gente nunca tinha visto ele numa mídia grande pro cinema, né? Só em uma série que foi o Arrow, se eu não me engano. Eu E acho que ele apareceu em Smallville também. Eu não lembro. Eu não lembro também. Mas eu sei que ele também apareceu em algumas animações, eu acho que Liga da Justiça Sem Limites, né? Sim, sim. Ele fica muito no computador de bordo Isso. da... Como é o nome daquele negócio lá? É da Torre de Vigilância. É isso, da Torre de Vigilância. Olha, eu não lembro o nome de nenhum lugar mais. do lugar imaginário, no caso, né? Eu gostei bastante dele. O Guy Gardner também, a gente já falou. A Mulher Gavião eu achei um pouco mais Ela foi muito escanteio. apagada. É. Mas assim, as cenas que ela teve foram boas. Ela gritando. Achei Cara, até engraçado. isso ele adaptou, cara. Eu fiquei besta porque, nossa, enquanto o universo de adaptação super-herói mudou totalmente, né? Porque antigamente era uma vergonha tremenda de pegar essas coisas mais lúdicas, né? Aí, do nada, aparece a Mulher Gavião gritando e todo mundo no cinema começou a rir porque é tosco, né? Eu achei que, tipo assim, a forma que ele gravou também foi foda, né? Que ele colocou a câmera bem na cara dela, tá ligado? Só pra Nossa, mas deixar muito bem claro. engraçado. É muito engraçado o grito que ela dá, pô. O Luto também a gente falou. E a Lois também teve um destaque à parte, porque ela tá muito bem nesse filme. Uhum. O pessoal até, assim, levantou o fato dela ser a melhor Lois, né? Eu acho que o pessoal leva muito isso também pela questão do visual. Mas é porque... Vocês chegaram a assistir Superman Lois? Não. Qual Cara, a série? a série. Eu assisti a primeira temporada. Cara, você olha pra Superman Lois, por ser da CW, e a fama que a CW tinha quando Superman Lois saiu, você pensa, isso aqui deve ser horrível. Eu gostei bastante da primeira temporada. É uma série muito boa. É muito perfeita. Porque eles acertam muito bem na Lois e acertam muito bem no Clark. Claro, Tem alguns pontos, tipo, eu acho que é o Jonathan. os filhos de Superman são bem irritantes, assim. Principalmente o mais novo. Quando a trama vai pra esse lance de malhação, aí ela fica realmente muito chata. Mas a Lois ali e o Clark são muito bons. Claro, é uma série, né? Em termos de adaptação pro cinema, eu compro muito mais eles dois como casal do que o do Henry Cavill e da Amy Adams. Ali, no Homem de Aço, eu não entendo. Eu acho realmente que ela quer ficar com ele realmente só porque o cara é o Superman. Eu né? acho a Amy Adams uma boa atriz, mas eu não comprei a personagem da Lois nela. Ela é muito mais escrita nos filmes do Snyder, assim. Ela tem até uma trama legalzinha no Homem de Aço, mas... Nossa, isso acabou de me lembrar uma cena que é de um filme que eu acho legal, que é Liga da Justiça de Zack Snyder. Sim. A cena dela conversando com a Marta. A E, cena na verdade- maravilhosa. Nossa, aquela cena era muito boa, tá ligado? É. E ela simplesmente conseguiu ser estragada nos últimos 5 segundos, tá ligado? Porque apareceu o Caçador de Marte. Eu, tipo, pra Cara, quê? mas Pra quê? o Zack Snyder, Ele é meio doido, né? Mesmo. ele não sabe quando parar. Porque aquela cena era maravilhosa. Tipo, nossa, a mãe e a esposa, quase a esposa, né? A noiva do cara. A viúva, ali, né? Naquele A momento. viúva, estão conversando ali, elas estão se sentindo bem mal, estão dando uma força uma pra outra. Aí, Caçador de Marte. Por quê? Por que ele faz isso, cara? Aí o cara, nossa, que filme adulto da porra, que adulto o quê? Nossa, é impressionante, assim. O Liga da Justiça do Zack Snyder, pra mim, ele é um filme bom, eu gosto do filme, É bom. mas ele tinha Ele a parece possibilidade de ser melhor se ele fosse cortado. Isso é engraçado, é um filme que eu queria que tivesse menos cenas. Isso me lembra também... Tipo assim, ele funcionaria também como uma minissérie, talvez. Não, primeiro, Ele é dividido como se fossem partes, né? Como se se fossem capítulos. cortasse essa cena da luz aí, se desse uma reduzidinha em algumas cenas, pronto, tirasse um pouco daquela mulher cantando quando o Aquaman vai entrar na água. Boy, ela gravou um clipe ali, pô. Foi, aí, não, chega uma hora que o Batman olha assim pra mulher, olha pro lado, olha pro outro, acho que o Ben Affleck, foda-se, vou sair daqui. Parece que ele cansou, e é a sensação que você que tá assistindo, você tem, eu sei, Zack Snyder, que todos eles são deuses, não sei o que, eu já entendi. É um filme que, justamente, ele parece aquelas versões estendidas, e pra mim, dificilmente a versão estendida do filme é melhor do que a versão que foi pro cinema. E realmente, o filme era pra ter acabado naquela cena que o Superman vai voar, né? Que mostra o S no peito, Aí etc. teve aquela cena lá com o Caçador de Marte e o Batman. Pô, o e filme o acaba Superman. 3 vezes, pô. Foda. É muito ruim, assim. Eu acho que era um filme, ironicamente, era um filme que precisava Tem mais de uma cortes. tesourinha. De 4 horas pra 3, talvez. Eu não sei se 3. E meu problema não é o filme ser longo, assim. Eu assisto filmes Não. gigantes, com 4 horas de duração. Meu problema realmente é que eu acho que ele passa do ponto. Então, eu acho que justamente essa passada do ponto talvez
levasse 1 hora de filme, viu? Porque tem tem tantas cenas assim que são meio suspeitas. Aquele negócio ali do futuro, pra mim, ó, Não precisava. não precisava. Não precisava. Foi só o Zack Snyder, não. Porque olha aqui a proposta. É porque ele não larga o osso. Mano, Ele não larga o osso. A porra do Jared Leto tava lá de boa no culto dele, ou na banda de rock dele, assim, o cara chegou, ei, bora gravar 1 minuto aqui de uma Quase cena. risadinhas dele de novo. Puta que pariu, viu? Mas a gente falou de tanta coisa e a gente esqueceu de falar de uma das coisas principais do filme, que é o cripto. Eu queria falar, dava muito esperando pra poder falar sobre isso. Aí Cara, já acabou o episódio, tá ligado? Aí, não falei. Cara, o Krypto, ele é o diabo na terra nesse filme, cara. Sim. Que cachorro desgraçado, meu irmão. Eu adoro isso nesse filme. Cara, eu esperava que o Krypto ia ser algo mais parecido com aquela animação do Krypto que a gente tinha em 2004, que era um Krypto sim. Supercão. Cripto! Muito, cara, eu gostava muito daquele desenho que, Eu tipo, também. ele era uma personificação do Superman em forma de cachorro. E eu Sim. pensei que ia ser algo parecido com isso. Eles são um cachorro comportadinho e tal, não sei o que vai seguir o Superman o tempo todo. Cara, ele chega. E nas primeiras cenas do filme, que o Superman tá todo fudido. Ele lá no trouxe a gelo, primeira cena, É a né? primeira cena. que ele tá todo fudido no gelo, o Krypto pega e arrasta ele lá, e ele todo. Não, Krypto, pelo amor de Deus, Pula em tal. cima dele, Ele, morde ele. Ele arrasta ele lá pra Fortaleza da Solidão. E ali a gente conhece mais do Krypto. Cara, eu achei fantástico a forma como eles construíram o personagem assim, né? O personagem do Krypto. É. Cara, a cena que ele pega o Lex Luthor e começa a escacetar ele Nossa, no eu chão. não esperava por aquilo. Cara, eu só Foi muito engraçado. Ele disse, caralho, é isso, velho. Obrigado, Crypto. Obrigado, Não, Krypto. e é uma piadinha bem clichê, né? Do vilão tá falando e o bicho É. bater, mas pegou. Acho que todo mundo do cinema foi pego de surpresa, porque o Lex Luthor tá falando, não, porque eu sou isso, e eu sou melhor do que você, e o governo dos Estados Unidos deixou eu te matar, Uhum. e se eu não matar hoje, eu vou matar em algum momento, aí ele vai falar É o do Krypto. Krypto. Fora que assim, tipo, o Krypto ele é um cachorro normal, tipo, ele não entende certos comandos, assim, ele não é um cachorro treinado. É. Aí Sim. eu pensei que ele ia ser um puta cachorro inteligente e tal, mas é um cachorro normal. Agora, o que vocês acharam? Só que muito forte, tá ligado? O que vocês acharam da Supergirl aparecer no final pra pegar ele? Vocês acham que era Ah. ali era mais cabível a cena pós-crédito? Tipo, eu já tinha Não sei. ficado meio com o pé atrás assim quando o Superman disse que o cachorro não era dele. Sim, que ele tava cuidando pra um amigo. É, pra você um amigo, tá dando pra sabe? mim, que amigo, assim? Quem vai cuidar de um cachorro desse, sabe? Vai ser... É, Aí quando chega a Supergirl, eu disse, tá, faz sentido. Ok, eu achei justificável. sim. Eu achei bom ter essa cena, sem ser necessariamente um pós-crédito, porque faz até um pouco de sentido com o que o James Gunn acredita sobre cenas pós-créditos. É que ele falou que ele não gosta muito, não necessariamente do conceito de cena pós-crédito, mas de que Sim. essa cena pós-crédito ela precisa ter alguma conexão gigante com outro filme. Sim. Tanto que ele falou, né, que uma das piores cenas pós-crédito que ele acha que ele fez, né, foi aquela do Guardiões 2 que mostrou o Adam Warlock. Nossa, Uhum. pior. E é uma cena que E ele aquilo ali meio foi que finge que não fez, né? É. Assim. Porque, tipo, aquilo ali, com certeza foi o Kevin Feige que falou, coloca isso aí, por favor. Uhum. Aham. Sério que ele reclama dessa cena? Ele falou já sobre Caramba, isso. que interessante. E aí, dá pra perceber que é bem distoante, porque o filme, o Guardiões da Galáxia 2, ele tem, acho que são 5 cenas pós-crédito e só essa É é importante. verdade. Só essa é importante, Não teoricamente. quebra o osso. Aí é foda, né? já pagar um, aí tem que pagar o 2, é foda, né? Mas assim, eu acho que... Eu gostei de que as cenas pós-crédito do filme não entregam algo pro futuro. E também o filme, ele foi fechadinho ali no final, tipo... a Supergirl pegou o cachorro e foi embora, e depois ele viu a imagem com os pais e acabou o filme. Sim. Beleza. Só que aí o pessoal pensa, tipo, mas que ar de continuação isso dá? Não precisa você fazer uma cena pós-crédito com um personagem aleatório do filme conversando com, sei lá, o protagonista de outro. Não precisa disso. Esse final aqui com a Supergirl, levando o cachorro embora, já é um gancho perfeito para o filme dela. Sim. E vai Não. ser ela, as aventuras dela com Krypton e outros concordo, planetas. Mas eu tô dizendo assim, que eu não sei se é porque a gente tá muito mal acostumado com um lance Talvez. de pós-crédito, mas é porque me pareceu muito deslocado a Supergirl aparecer assim dentro do filme do nada, entendeu? Certo, foi uma coisa que nem você colocou, Pedro, que eles já deram indícios de que o cachorro não era do Superman. Uhum. Legal isso, legal. Eles já abrem um parênteses, né? Um parênteses não, eles já abrem uma porta para o próximo filme explorar. Inclusive o Supergirl, né, assim... É um filme que eu tô muito ansioso pra assistir. Eu também. Eu tava com expectativa pra o filme da Supergirl, inclusive maior do que eu tava pro Superman. Porque eles estão se baseando pra fazer o filme Mulher do Amanhã, né? no Mulher da Manhã, que é uma HQ que eu gosto muito da Supergirl, assim, tipo, quando eu li, eu pensei, caralho, isso aqui dava um puta filme da Supergirl, os caras vão lá e vão fazer. Então, assim,
Não que eu esteja dizendo que fui eu que dei a ideia pro James Gunn. Ele tava ouvindo o podcast da gente e aí ele foi lá fazer, mas eu gosto muito da personagem. Eu acho que a Supergirl, às vezes, é uma personagem muito desvalorizada pelas pessoas. Falando, nossa, essa é uma versão do primo dela. Esse é o problema, né? Porque as pessoas acreditam nisso, aí quando viram a Supergirl, tipo, bêbada e mais solta, né? Que chamou até o Superman de vadia, né? Bitch, né? Bitch, Então, tipo... Teve gente que estranhou isso, mas é justamente, tipo assim, não é dizendo que essas pessoas não conhecem a personagem, realmente não conhecem tanto, mas não é dizendo no sentido de ignorância, mas porque, tipo, esse filme da Supergirl vai, talvez, se for bom, né, vai mostrar que ela não é só uma versão feminina do Superman. E eu acho que, assim, era o melhor arco da personagem nos quadrinhos que tinha pra fazer um filme, justamente porque você vê uma Supergirl ali muito particular daquele quadrinho, né? Uma personalidade muito particular dele. Porque, assim, tirando esse, eu acho que a melhor fase que tem da Supergirl é nos anos 90. Só que é uma coisa muito, muito confusa, que envolve feitiçaria e não sei o quê. E não é Não é melhor, não é bom trabalhar isso aí, não. Justamente. É uma coisa muito complexa, entendeu? A Supergirl dos anos 90, ela é um pouco confusa pra quem não tem costume de ler quadrinho, vai ler e fica assim... Tá, o que é isso? Porque não é a cara. Nos anos 90, Supergirl não era a cara. Então eles juntam ali duas personagens em uma só, aí uma menina meio que habita o corpo da Supergirl. É algo super confuso pra levar pro cinema. Tem tudo isso. Não, isso aí não dá certo. E é um quadrinho bom. É um quadrinho bom isso ainda. Não, é um ótimo quadrinho. Assim, eu falando assim parece muito ruim, mas esse é só o primeiro HQ. Inclusive um quadrinho da Supergirl, que é numa sequência de histórias, que os caras vão falar até sobre pedofilia no quadrinho. Então, assim, é um quadrinho bem interessante dela ali. É um quadrinho que às vezes é muito esquecido, mas é um quadrinho muito bom. Mas essa fase realmente escrita pelo Tom King, que deu pra perceber que o James Gunn, ele escolheu autores de ADC que ele quer trabalhar. Sim. Ele já falou, eu gosto muito do Morrison, eu gosto muito do Tom King, eu quero fazer um Monstro do Pântano, mas ele não disse o Monstro do Pântano que ele quer fazer, é do Alan Moore, se é de outro, é de Jeff Lemire, é do... Depois a gente descobre. Se é do Barry Winston Smith, que não é ele, no caso, né, que escreveu. Enfim, do Len Wein, aliás, que era o escritor das histórias. Mas qualquer história do Pântano que eles usarem, pra mim, tá muito bom, que é um personagem que eu acho muito foda, assim, dos quadrinhos, realmente. É um personagem que, pra mim, ele tem várias facetas e ele sempre é muito bem trabalhado, né, por diferentes autores. Sim. Mas eu realmente fiquei com uma expectativa muito grande pra ver a personagem. Não pela questão, nossa, eu quero que seja muito fiel ao quadrinho. Mas se eles conseguirem pegar o que torna o quadrinho tão grandioso, que é criarem uma lenda, eles fazem quase um faroeste, assim, eles criam a lenda da Supergirl, é uma criança narrando as histórias da Supergirl em uma aventura que ela teve com ela, e você vai construindo a Supergirl no final, entendendo o olhar de maravilhamento que aquela criança tem por ela, porque é uma cara muito falha no começo. Só que, ao mesmo tempo que ela é uma cara muito falha, mais violenta do que é de costume, né? Sim. Quando fecha a história, quando vai passando as histórias, a história, aliás, você vê que, acima de tudo, ela é uma cara que também tem um comprometimento muito em salvar vidas também. Ela dá esse valor muito grande à vida. Tanto que um dos grandes momentos do quadrinho é quando ela descobre as atrocidades que o vilão fez, né? Incluindo um genocídio étnico, entre aspas, né? Que ele faz na narrativa. Caralho. E esse é um momento muito pesado, porque a cara, ela não consegue falar, ela chora muito. E eles escolheram uma atriz muito boa, né? Porque a outra atriz com coque no nome, Millie Alcock, sei lá, como é? É isso aí. É por aí. Millie, pronto. A Millie, que não é Bob Brown, aí eles escolheram uma atriz muito boa. Eu ia falar um negócio que, mas não sei se... Eu ia falar a Millie com talento, talvez. A Millie com talento. Eu não gosto tanto dela também, não, assim. E até porque... Que tipo de atriz é essa que não assiste filme? Meu Deus, isso é tão esquisito. Mas isso é bom porque tira da mente das pessoas de achar que todo ator, ele é cinéfilo. Porque na cabeça da pessoa, não, se você é ator, você deve gostar muito de ver filme. Pronto, aí tá aí. Ela é a cara da geração dela. Ela só faltou dizer assim, não, eu vejo filme no TikTok, assim. Parte 35 do filme. Mas é isso. Pra encerrar, a gente poderia talvez até comentar um pouco sobre os próximos passos agora do DCU, né? Então, esse era outro ponto que eu queria levantar, assim. Batman do Matt Reeves nesse universo. Acho que não. Acho que não cabe.
Eu acho que não cabe Porque de foi jeito nenhum. Porque, inclusive, foi uma coisa que um amigo me mandou que, tipo, eu sempre fui muito contra. Tipo, não, Batman Matt Reeves, ele é do universo dele ali. Sim, Aí quando sim. James Gunn deu aquela declaração de cada filme vai ter seu próprio tom. Beleza, mas como é que ele vai unir tudo isso numa Liga da Justiça? Como é que é? Mas eu acho que uma coisa é o tom, e cada filme tem um tom, e outra coisa é cada filme ele ter um tipo próprio de representar aquele universo. Porque, por exemplo, é um universo que é claramente mais fantasioso. Sim. Então, mesmo que ele seja um filme mais sério, a fantasia ainda vai estar ali. Por Sim. exemplo, Cara de Barro. Sim. Sim. É uma coisa que você não... Eu não imagino ter o Cara de Barro se forem adaptar do modo como eu estou pensando, assim, de fazer uma coisa monstruosa. Não cabe no universo do Matt Reeves. É. Que é muito pé no chão. É. Se o pessoal acha que o Batman do Nolan é realista, o do Matt Reeves é realismo ao quadrado, Exato. né? E temos que lembrar também que provavelmente esse filme do Cara de Barro, ele vai levar pra esse tópico mais de terror, meio body horror provavelmente. Sim. Só que eu acho que o personagem em si, ele não vai se permanecer tipo uma coisa muito sombria. Até porque ele já teve uma aparição. Ele já apareceu em Criatura e Comandos. É porque a gente também não sabe qual é o Cara de Barro, né? Que vai aparecer. Porque e também tem isso, né? A gente milhão não de sabe. Cara de Barro. A gente não sabe se é o mesmo personagem, mas pode ser também, não sei. A gente não sabe qual foi que apareceu em Criature Commandos. Porque ele não fala. Só falaram Cara de Barro, né? Só fala um Cara de Barro. Ele não, é porque eles vão dizer assim, Cara de Barro 1, Cara de Barro 2. É. Mas assim, sobre o filme também, acho que muita gente talvez, se eles forem adaptar uma coisa meio quadrinhos do Cara de Barro em si, que eu tava até assistindo a animação, que eu tô entrando no sim. Teamverso, né? Você nunca tinha assistido o Batman série animada? Não, a única coisa Caramba. do Teamverso que eu tinha visto era a Liga da Justiça e a Sem Limites. Ai, é muito bom. Aí eu tô assistindo agora, vi os 2 episódios do Cara de Barro e eu fiquei, porra, isso aqui é muito substância. É, verdade. Aí eu acho que muita gente vai associar isso quando Não, lançar o filme. Esse desenho do Batman dos anos 90, assim, ele era um desenho com roteiros incríveis, Sim. assim. E um Cara, desenho eu muito tô- sombrio. Eu tô muito impressionado com a qualidade do roteiro dessa porra, É mano. muito bom, é muito bom. Nossa, Desenho eu- fantástico. Mas você viu Liga da Justiça Sem Limites recentemente? Não, faz muito tempo já. Cara, em 2022, o Sem Limites eu assisti completo, assim. É impressionante a qualidade da escrita dos episódios. E Eu tô era tentando ir em linha cronológica. Eu tô Mas assistindo. não faz diferença, não. Não sei, mas Não faz diferença, não. que eu gosto desse negócio, sabe? Eu sou meio. Pedro é muito chato com Eu isso. sou meio né? chato, tá ligado? Ele é muito chato. Mas assim, eu tô gostando, tá ligado? Eu também vi ontem A Máscara do Fantasma, a animação que tem. Bom. Cara, eu me É o impressionei. Batman 100% gótico esse daí. Sim. E eu acho muito bom quando ele foca não só, né, na escrita em si, mas tipo, em algumas coisas meio de subtexto, tá ligado? Porque eu até falei isso numa review que eu tinha escrito do filme, que tem uma cena específica quando ele que tá na questão do passado, né? Aham. Que ele tá com a Andrea se apaixonando por ela e tudo mais e se desviando do objetivo dele, né? Que foi a promessa que ele fez aos pais, né? De que iria combater o mal, essas coisas. E, tipo, ele chora, tá ligado? No túmulo dos pais porque ele está sendo feliz e tá se permitindo ser Sim. feliz, o que não é necessariamente algo tão bom, porque se ele se permitir ser feliz e viver uma outra vida sem ser o Batman, ele não vai poder, como é que eu posso dizer, cumprir a promessa que ele fez aos pais, né? Alguma coisa assim. Eu acho que nessa questão é muito do que o Batman, o Bruce Wayne, no caso, ele usa o Batman como um escudo pessoal dele. Sim. Isso é uma coisa que eu vi muito no filme do The Batman. Quando o Bruce Wayne vai chegar no Iceberg Club pra falar com o Pinguim, como Bruce Wayne, ele tá todo encolhido. Quando ele chega como Batman, ele sai dando um cacete em todo mundo. Mas é porque eu acho isso engraçado que o pessoal às vezes fala muito que o Superman ele é a exceção, porque o Superman, por causa do Kill Bill, né? Que tem um discurso do Bill e tal, dizer que o Superman, ele acorda com o Superman e ele se fantasia de Clark. Mas eu acho que isso vale pro Batman também. Acho que isso vale muito mais pro Batman, na verdade. Justamente, Sim. porque o Bruce, ele se identifica, ele é o Bruce verdadeiro quando ele está vestido de Batman. O Batman não é realmente um alter ego pra ele. Claro, tem uma diferença, né, que ele não se fantasia de humano, né? Obviamente. que realmente você pode falar que tem essa questão da fantasia, que a fantasia em algum modo, ela tem essa questão dele se sentir mais livre. Isso tá ficando meio esquisito, mas aí eu sei que... Mas eu acho sim que o Bruce, ele usa o lance dele ser o pegador, o bilionário e até o alcoólatra, às vezes, né, que ele é representado, como uma fachada, né, pra ele.
Pô, nesse mesmo filme, tá ligado? Ele faz uma ligação, tipo... Eu não lembro agora pra qual personagem foi. Eu não lembro se foi no filme ou foi na animação que eu tava assistindo mesmo, que era... Eu acho que eu tava assistindo o episódio do Duas Caras, que também é muito bom. Eu acho Sim. o roteiro muito foda. Cara, esse episódio é bom. São 2 episódios, São né? 2 episódios. Aí ele tava numa ligação com o Bruce, e tipo, ele falando, bem assim, tá ligado? Bem animado. Aí quando desliga... Aí quando ele desliga, ele... Alfred. Justamente. Você vê que a tipo, figura que ele incorpora é a figura mais frágil, entre aspas. Pois é, e tipo, ele falando bem com essa voz assim, tipo, até mesmo com o Alfred, tá ligado? Que ele sabe tudo dele. E mesmo assim, ele assume essa identidade de Batman até com os personagens, como eu falei, né? O Alfred, Sim. tipo, ele não tava com vestido de morcego, mas ele tava falando como se aquilo ali fosse o natural dele, né? Uhum. Eu fico E muito a voz ansioso pra isso. mais despojada, uma coisa mais animada, é uma fachada em si mesmo, Não, né? se entrou no imaginário popular esse Batman com a cara mais detetive, mais noir, né? É por causa dessa série. Sim. Não é por causa dos filmes, é principalmente por causa dessa série animada. Eu tô achando muito bom. Eu tô bom. muito ansioso, assim, o projeto da DC que eu tenho a maior curiosidade, assim, pra ver o que eles vão fazer é o Batman. Brave and the Bold. Uhum. O Bravos e Destemidos. O Bravos e Destemidos, que nem o desenho que tinha. Nossa, esse desenho era muito bom. Era É massa. legalzinho. Ele é assim, às vezes é tirado pra bosta, porque ele é mais puxado pra comédia. É. Mas ele é tão engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Ele é assim... Claro, eu não acho que o Batman que o James Gunn vai fazer vai ser igual aquele do Bravos e Destemidos, assim, tá fazendo piadinha e tal. Mas eu acho que verdadeiramente vai ser um Batman que o mundo ao redor dele vai se permitir uma fantasia maior, que é o que eu espero. Porque a gente já tá sobrecarregado de Batman que se vê de uma maneira muito realista. Eu quero aquela Gotham super exagerada também que tinha nessa animação. A Sim. Gotham que você não sabe se ela tá nos anos 40, se é nos anos 90, aquela coisa meio retrofuturista. E eu quero ver o Batman que se permite ser um exagero. Mas dentro dessa lógica de James Gunn, que é um exagero que as pessoas elas conseguem consumir sem achar que virou uma coisa idiota, sem ser o Batman dos anos 60, por exemplo. Sim. Que era um Batman que era de comédia, que era uma série de comédia. E isso é uma coisa que o pessoal às vezes fala, nossa, aquele Batman era muito tosco. Gente, era uma série de comédia. Era uma série que ela não se levava realmente a sério. A proposta era uma comédia. Tanto que tem a emblemática cena que roda pela internet do Batman falando dos crimes do Coringa aí. Não, por ter roubado o banco, matado tais pessoas e ter estacionado em local proibido. Outra coisa também sobre esse universo, né, do Teamverse que eu tô me introduzindo, é que eu acho que também isso pode definir um pouco do que a gente pode esperar, né, nesse DCU. Sim. Que é uma metrópolis mais tecnológica, levando para a parte do Superman, e a parte de Gotham, talvez uma coisa mais gótica, talvez uma coisa retrofuturista, pode ser. Uma volta com o céu vermelho, será que eles vão fazer? Será? Porque assim, por exemplo, na do Batman, na animação do Batman, eu penso assim, pô, se alguém tá precisando de ajuda, tá ligado? Sei lá, vai ter que correr pra um telefone público, pra ligar pra ambulância, pra poder chegar. Já na do Superman, quando alguém tá correndo perigo, tá ligado? Eu imagino uma coisa meio... a pessoa pega o celular, tá ligado? Ou Sim. alguma coisa muito tecnológica, porque as coisas são exageradamente tecnológicas naquela animação. Só que eu fico pensando, pô, mas é 90, né? Que eu acho que é no segundo episódio, o Superman, ele meio que prevê que vai acontecer um acidente porque ele vê um negócio lá na estrada. Aí ele fala pra Lana, se não me engano é a Lana Lang, né? É a da Smallville. Lana Lang. Chama a ambulância, vai acontecer um acidente. Aí eu fico pensando, pô, ela vai ter que chamar alguém ou vai ter que ir pra algum telefone pra ligar pra ambulância pra isso acontecer. Aí ela puxa... Mas já tinha telefone já, assim, nos anos 90. Eu só não sei Só se que em era Smallville. Só que era muito... É esquisito isso, né? Nossa, é filha de fazendeiros e tal. Aí ela tem É porque era muito caro mesmo. Aquele... Acho que já é 95 ali. Aí já tinha popularizado assim um pouquinho, né? Algumas mais já tinha. Mas, por exemplo, em Gotham eu não veria isso, tá ligado? Porque, tipo, Não. é uma coisa tão misturada, assim, de certa forma, né? Você não sabe que época se passa aquele Batman Exato. do Bruce Timm. Boy, e, tipo, algumas coisas elas são muito tecnológicas em alguns pontos, outras não são nada tecnológicas, então, tipo, você fica tão perdido.
Mas algumas coisinhas ainda entregam. Como naquele episódio do Duas Caras que... eu não esqueci agora o nome do cara, eu acho que é Rupert Thorne. Sim. Que ele... uma das capangas dele entrega a namorada do Harvey um localizador pra... Tipo, se ela apertar lá e como se estivesse chamando a polícia, só que na verdade tá chamando ele, né? Então, tipo, ali entregou um pouco de que já me situou um pouco mais Você sabe que naquela década, né? que o Rupert já apareceu no universo DC do James Gunn, né? Sério? Ele apareceu no Comando das Criaturas e ele já matou. Ele pegou, assim, o personagem que naquele episódio do Dr. Fósforo? aquele é o Aquele Rupert. é o Rupert? Ele já morreu. Viado. Tipo assim, tem personagens de o Batman que o pessoal vai ficar assim, cara, mas também o Rupert, ele é um personagem Ele do não é um Batman personagem que tão importante. que é o fã, assim, do Batman. No próprio... na própria animação ele aparece em 3 episódios, pô. Ele aparece só num que tem um mafioso lá que tá querendo parar, né? Porque o filho dele sofreu um acidente. E desses 2 episódios de Duas Caras, ele é preso no final e eu acho que ele nunca mais vai aparecer. E eu nem lembro, assim, dele aparecer em muitos quadrinhos recentes, assim. Eu não lembro dele em nenhum quadrinho recente, pelo menos, porque o Rupert, eu lembro dele em algumas HQs dos anos 70, que é naquela sequência de histórias do Batman Estreia as Aparições, assim, que foi um momento que o Batman começou a pegar essa vibe... Voltou a ter uma vibe mais séria nos quadrinhos e tal. Que aí depois foi continuada pelo Neil Adams e o Danny O'Neill. E aí acabou desembocando no Cavaleiro das Trevas, né? Mas uma coisa que é mais exagerada do Batman, que é um disfarce que ele usa, né? Que é de Phosphorus Malone, que eu não lembro se já teve isso em alguma animação, coisa do tipo, acredito que não, mas que é algo que é muito dos quadrinhos e esse disfarce não aparece, que é o disfarce que o Bruce usa pra participar do mundo do crime, porque o Fósforo é tipo como se ele fosse um dos grandes criminosos de Gotham, entendeu? Sim. Só que na verdade é o Bruce fantasiado. Então eu acho que isso é muita cara de James Gunn. Eu acho que é uma coisa que eu acredito que é possível aparecer em algum dos filmes, alguma série. E tipo, eu nunca vi muito em outras animações, nem mesmo nos filmes, ele usa disfarces em si. Também não. Tanto que... Mas é uma coisa comum do Batman dos quadrinhos usar disfarce. Eu até me surpreendi, porque eu tava assistindo um episódio do Batman série animada, e ele se disfarça de um mendigo pra meio que se infiltrar numa situação ali meio meio análogo à escravidão, de uns caras trabalhando numa mina. Esse desenho pegava muito desse tipo de discussão naquela HQ. Mas enfim, a gente falou sobre os próximos capítulos, né? A gente falou sobre Supergirl, sobre Pacificador, Cara de Barro. A gente pincelou um pouco ali em Lanternas, mas uma continuação de Superman, um Superman 2. O que você espera do que vai ser? Uma continuação de Superman 2. Eu iria dizer algo mais parecido com Adão Negro em termos de aparições. Só que o Superman 1 já teve aparições o suficiente. Já tá. Você já parece que é o 2. Exato, já parece que é o 2. Porque assim, eu vi que algumas pessoas estavam comentando que eu acho que uma coisa legal às vezes é que o James Gunn é bem presente assim nas redes sociais. O pessoal fala e ele responde, tá ligado? Bem de boa. E falaram uma coisa sobre Superman 2 e ele respondeu, tipo, defina Superman 2. James Gunn tá ficando muito chato com isso também. Porque eu acho que é a primeira vez na história de universo compartilhado que você tem um diretor que conversa tão diretamente com o público, né? E vê que o CEO não é só produtor, né? Ele também é diretor. E ele é safado porque ele fica... Não, porque eu já tenho... Ele já falou que já tem mais 3 projetos de ADC dele pra estrear. Feito por ele, dirigido por ele, porque... Próximo mês tem, né? Pacificador a propósito. Poxa, esse ano teve 2 coisas de ADC e as 2 foram feitas por ele. Superman e Pacificador. E ano passado a gente teve Comandos que acabou esse ano. Nada, foi esse ano, porra. Não, começou em dezembro. Foi, né? Foi em dezembro. Mas enfim, o que eu acho sobre um Superman 2, pela forma que ele falou, e talvez possa ser isso mesmo, não seja necessariamente tipo só Superman e alguma coisa, um subtítulo ou só Superman 2. Talvez, tem 2 possibilidades. Não sei qual seria a melhor. Talvez uma delas não seja uma opção tão boa porque o pessoal pode associar Batman vs Superman, que talvez seria Superman e Batman melhores do mundo, da vida. Sim. Outra opção também pode ser Superman e Supergirl. Pode mas ser, assim, eu acho, talvez que não, mas eu acredito que o filme do Superman, se for ter uma continuação, não vai ser só Superman, vai ser Superman e alguém. Dá pra ele fazer um filme com a Supergirl,
eles juntos, né? Ele pode... Porque, assim, eu não acho que essa questão dos kryptonianos vai ser tocada no filme do Superman e pronto, ninguém mais vai falar sobre Não, isso. eu acho que ainda vai voltar. Eu acho que ele deu aquela ponta ali, talvez o Superman ainda tenha que se resolver com essa herança kryptoniana dele ainda mais em algum outro filme, como é o caso do Peter Quill, né? Que você tem ali no primeiro filme do Guardiões um aceno pra essa questão familiar dele e depois você tem uma continuidade muito maior no segundo filme. E, mesmo assim, ainda no terceiro, tem uma coisa mais voltada pra ele, pro lado metade humano dele, né? Que Isso. Quando ele volta pra casa. Ele volta pra casa, justamente, pra ele, porque isso foi uma sacada muito boa do James Gunn que a gente nunca tinha parado pra pensar. Tá, mas e é o avô dele, né? O avô. O avô dele que ficou desesperado, né? Assim, quando ele fugiu e tal. Você para pra pensar, tipo, porra, se você olhar e na visão do avô, tipo, a filha dele acabou de morrer ali na frente dele e o neto, ele desapareceu, foi abduzido, desapareceu por mais de 30 anos, tá ligado? Não, pronto, você falou em 30 anos pra dizer que no James Gunn não tem referência a Jesus e coisas do tipo, né? Que tem do Snyder. O Superman tem 33 anos, né? Então ele faz essa referência temporal, assim. Na verdade, naquele início é tudo 33, né? Tipo, só números 3, né? É tipo, há 300 anos, há 30 anos, há 30 minutos, há 3 minutos. É verdade. 3 semanas. Não, e ficou bem legal isso aí. Eu gostei muito bastante desse início. E é isso. Eu acho que finalizamos esse episódio. A gente conversou sobre muita coisa, além do Superman também. Eu acho que talvez a coisa que a gente menos falou foi sobre o filme mesmo. Mas não tem como falar de Superman e não falar de DC no geral, né? Falar de quadrinhos no geral. Isso. Mas assim, eu tô bem otimista sobre o que virá nesse novo DCU. Eu já não esperava que o filme iria ser, tipo, um sucesso de bilheteria. Eu acho que o filme sendo bem avaliado e ter uma bilheteria sólida já é uma coisa muito melhor do que o início do DCL, né, que foi antes, né, porque, tipo, o filme do Homem de Aço, ele não é ruim, ele é um filme mediano, mas ele foi um início ali sólido, porque fez uma bilheteria considerável, mas ele foi um filme que dividiu muita gente. Foi. Inclusive a crítica, né? Exatamente. Só que aqui a gente viu que foi um início bem mais sólido em tudo, né? Tipo, tanto bilheteria que provavelmente vai ser uma coisa... não vai ser um absurdo, tipo, 1 bilhão. Não. Acho que vai encerrar ali entre 600 a 700 milhões. Pra mim tá ótimo. Tu tá ganhando quanto desse daí? Eu falo, tipo... Pior que, tipo assim, eu vejo muita gente falando, tipo, nossa, tem que ser tanto assim. Tipo, gente, você não tá ganhando nada com isso, né? Não, eu acho engraçado. Que realmente isso, pra algumas pessoas, é sinônimo de qualidade, né? Transformers daí pra provar como bilhão, prova que o filme é uma maravilha. Jurassic World também, né? Nossa, que filme horrível. Eu tenho que ver ainda, cara. Putz, olha que eu quero ver esse filme. Eu detesto Jurassic. Eu sou meio masoquista com essas paradas, velho. Eu quero muito ver esse novo filme. Não, mas é um filme que muita gente gosta. Os 3 Jurassic World fizeram, assim... 1 bilhão, né? Eu acho. 1 bilhão, eu acho que todos os 3 fizeram. Mais de 1 bilhão, no caso, né? Acho que no 2. Pra mim, só tem um filme do universo que é bom, que é o primeiro. Eu não gosto de Jurassic World nenhum dos 3, assim. E nem o que veio depois. Eu não gosto de Mundo Perdido. Eu não gosto de Jurassic Park 3, assim. Eu gosto da trilogia original ali, tipo, Jurassic World ainda vai, tá ligado? Mas eu fui no cinema ver todos, velho. Todos, porque eu não fui de 93 ali, tá ligado? É um grande fã da... É tipo fã de Star Wars, né? Que vai ver até os ruins no cinema. Eu vejo até os ruins, velho. São meio masoquistas. A sessão Skywalker aí. Pior que eu fui, velho. Eu vejo as coisas ruins de Star Wars. Star Wars, dessa nova trilogia eu só vi a Ascensão... Não, pera... Deception Skywalker. Force Awakens, eu só vi isso. O episódio 7. Despertar da Força. Eu vi o 7 e o Deception Skywalker assistindo. Cara, eu paguei pra ver Han Solo, Deception Skywalker. Eu gosto de Han Solo. Cara, a propósito, Han Solo eu não estou conseguindo assistir. Porque eu tô tentando assistir várias mídias de Star Wars em ordem cronológica, tá ligado? Tipo, eu assisti... Eu tenho esse eu já falei isso. Eu fiquei assustado quando ele me contou isso. Pedro tem um problema com esse negócio de cronologia, cara. Nossa, esse filho da puta chegou pra mim no Tex uma vez. Aí ele falou: Não, Lucas, que eu quero começar a ler Tex. Aí eu. Certo, você pode pegar um gibi que saiu esse mês do Tex, você pode ler. Ele disse: Não, eu quero ler a partir da cronologia. Aí eu fiz. Tex? Aí ele falou: Tex. Aí eu disse: Você sabe que Tex tem quase 100 anos de quadrinho e que Tex não tem essa amarra cronológica, assim. Vou nem falar do que eu tava planejando, que o nosso operador de câmera ali, Cauê, ele sabe disso, que eu comecei com ele já uma vez, mas eu também
Eu tô vendo a série clássica do Doctor Who. Caralho. Aí começou Tá foda. pelos anos 60 também. Pelo menos eu achei se você quiser até, né? Eu não estou falando, não estou incentivando pirataria a propósito, né? Eu encontrei uma coisa muito rara, né? Com todas as temporadas. Pior que eu sei. Até os episódios perdidos, tá ligado? Mas eu achei interessante isso, tipo... tem episódios que eles fizeram uma versão animada, Sim. que eles só tinham um áudio, né? E tipo, o áudio nem foi necessariamente original da ABC, eu acho. Mas foi, tipo, de fãs que gravaram na época o áudio. E eles recuperaram e fizeram uma animação em cima. Caramba. Legal, né? E outros episódios perdidos, eles nem recuperaram isso. Só tem imagens e o áudio. Ô, louco. Vai. Você vai ver. Você vai morrer e você não vai terminar de Doctor Who. Eu tô terminando a primeira temporada aí. Olha, tá vendo? E é sempre assim, ele cria, Pedro é a pessoa que sempre cria metas inalcançáveis. Ele Sim. não sabe dizer assim, Sim. esse mês, Pedro é o sinônimo de viver no mundo capitalista, de que você tem que fazer tudo e você tem que consumir tudo, porque ele não pode dizer assim, Lucas, eu queria ler um HQ do Batman, me recomendar uma. Aí eu vou dizer assim, não, Pedro, você pode ler Corte das Corujas, por exemplo. Pelo menos Aí eu ele já vai- li essa aí. Aí ele vai falar assim, não, mas peraí, pra eu poder ler Corte das Corujas, eu vou ter que ler toda a fase do Jovem 52, eu. Não precisa, não precisa. Mas eu já tentei, mas não funcionou muito não. Ficou Tá legal. vendo? Tá vendo? É sempre assim. E ele nunca acaba. O que foi que você conseguiu ver tudo, assim, dessas suas propostas megalomaníacas? Tudo tá em andamento ainda. Mas assim, por exemplo, o que tô vendo também atualmente é Star Wars, mas tava funcionando, tá ligado? Só que eu parei em Han Solo, não tô conseguindo Assistiu Clone Wars inteiro? assistir. Claro. Ainda joguei um jogo, né, que é o Fallen Não, Order. peraí. Não, mas é bom. Não, pelo amor... Não, É não bom, é o é problema bom, do é bom. jogo. Não. Mas assim, tem que jogar até o jogo aí já é outra mídia também, pô. Eu tô O vendo especial HQ de também, Natal, porra. você viu? Pronto. Você viu o especial do Natal? Ele não chegou ainda. Caravana que ele da tem Han Coragem. Solo. Ah, Ele é, tem Han Han Solo Solo ainda. ainda. Puta, velho. Calma, Ele não calma. viu nem Rogue One ainda. Pô, mas Han Solo, tipo, Rogue One eu assisti também antes, né, quando lançou, muito bom. Mas, tipo, Han Solo eu não tô conseguindo, cara. Eu não tô conseguindo passar da metade. Você tá achando ruim assim? Tô. Caramba, eu As- achei os eu primeiros- achei- Eu achei Os paia, primeiros velho. 30 minutos eu achei até legal, tá ligado? Que tem aquela cena deles escapando, tem toda a perseguição lá com... Eu esqueci agora quem é que morre no meio, que é um cara aleatório lá da ganguezinha que tava com eles... Quando ele trai, né, o Império. Sim. Não, eu O início gosto, é legal, eu mas- gosto de Star Wars justamente por causa... Aliás, de Han Solo um pouco por causa disso. Porque ele explora algumas coisas do universo de Star Wars que ainda não tinham sido exploradas. Claro, Andor explorou a mesma coisa de um jeito muito mais interessante. Mas pra um filminho ali pequenininho e tal... De tudo de Han Solo, de verdade, é a única coisa que me incomoda muito. Eu acho que a fotografia do filme é muito feia, que é muito cinza. Ela é um filme que é muito bobinho, que é muita aventura, mas é um filme escuro. Aí eu Uhum. não bate, sabe? A coloração dele, assim, né, o color grade, ele não se mistura com tipo, a estética é uma coisa, a narrativa é outra. Isso, é estranho, né? É. Realmente, talvez tenha um pouco disso. Mas é isso. Finalize esse episódio. Esse episódio tá. Acabou. Vai ficar igual o Zack Snyder. Vou Já fazer acabou isso, 3 vezes. Daqui a pouco tá falando de Indiana Jones aqui também. É. Sabe Não, qual- é bom, Indiana. Não, tô brincando. Aí, 10 minutos depois. Não, mas Star Trek. É. Sabe qual vai ser a melhor forma então de terminar esse episódio? É. Tchau. Acabou. Acabou. Fantástico.